Bora tomar uma? Oi, gente! Vocês estão hoje no Pausa pro Gole, o meu, o seu e o seu podcast. Eu sou a Ana Gomes. E eu sou a Rafa, sejam bem-vindos ao segundo episódio do ano de 2025, que a gente trouxe um tema fresquinho, uma coisa super atual pra gente conversar com vocês aqui hoje. Inclusive, acho que vai surpreender todo mundo aí, que também não tá acho. esperando esse tema aqui. Eu também acho. Então, pessoal, nesse episódio do Pausa, a gente vai mergulhar num universo completamente diferente, tá? Claro que vai envolver, né, a bebida, o mercado, mas a gente vai falar sobre inteligência artificial. Como a inteligência artificial está transformando todos os mercados, e o nosso mercado de bebidas não é diferente. E a gente vai discutir também como essa tecnologia está redefinindo processos, estratégias de marketing, experiência do consumidor e quais são as perspectivas também para os próximos anos. Esse é um assunto que está muito em alta. Então, se eu fosse você, até compartilhava esse podcast aí com todo mundo do mercado, com quem você gosta. Total. Para que esteja todo mundo ciente de tudo que vai vir por aí na IA, né, Ana? Eu acho que é um tema que é muito novo, eu acho que gera curiosidade de muita gente, assim, inclusive eu. Quando já falaram quem iam ser os convidados, eu já entrei no Instagram e fiquei vendo um monte de dicas de como que eu podia usar no meu trabalho, otimizar no meu trabalho. Eu fiquei lá só querendo aprender um pouco mais. E é um negócio que faz parte também do nosso dia a dia hoje, Sim, né? total. Se não faz parte do seu dia a dia, preocupe-se. Verdade. Mas, pois é, pessoal, então vou apresentar para vocês os convidados. Quer pontuar alguma coisa antes? Não, pode. Antes eu vou pontuar assim Então, uma coisa. pontue. Eu falei nos últimos podcasts, mas eu vou falar de novo, tá, gente? Agora em janeiro a gente tá com cotas de patrocínio abertas para quem quer patrocinar o Pausa, tá aqui com a gente durante os episódios, tá? A gente só abre cota de patrocínio 4 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano, enfim. Não estamos com cotas sempre abertas, então se você quiser estar aqui com a gente, chegou a hora de entrar em contato, falar com a gente e participar aqui desses bate-papos super legais que a gente traz aqui para a mesa. Exatamente. Inclusive, 2025, a gente quer trazer temas que sejam temas... Tanto os temas que a gente tem trazido para o mercado de bebidas, né? Técnicos e tudo mais, mas temas relevantes também do nosso mercado como um todo, igual a inteligência artificial, que é uma coisa que, assim, está revolucionando o mercado. É uma tecnologia que só cresce cada vez mais, a gente vai escutar um pouco disso aqui. Então, para vocês também estarem por dentro de toda a movimentação do mercado externo, enfim. Tá? Bom. Agora podemos. Agora podemos. Então, vou apresentar para vocês nossos convidados. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Nascimento. Rodrigo é especialista em impulsionar líderes de marketing e negócios e alcançar alta performance, utilizando dados e tecnologia. Rodrigo é CEO da Buscar ID, desenvolveu o IDFI, é assim que fala? Exato. Que é uma inteligência artificial que facilita a integração com dados e fornece análises em tempo real. Rodrigo também é autor de livros, o Iafixe ou Morra, Como Fazer a Inteligência Artificial Trabalhar para Você, e Marketing na Era dos Dados, O Fim do Achismo. Adorei esse título, tá? O Fim do Achismo. E ele é reconhecido também como Top Voice do LinkedIn, em Data Análises e Marketing Análises. Tem uma trajetória já robusta com várias empresas, trabalhou com a Solids, Drogaria Araújo, Multilaser, FGV, Rock Content, tem várias aqui, não vou nem citar de tanto, porque a gente só traz gente de currículo extenso, tá? Exatamente. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo, ao nosso podcast. Obrigado. Eu, inclusive, já vou até aproveitar, você falou do meu novo livro, Iafixe ou Morra, vou dar um para vocês, muito para cada obrigada. um de vocês. Obrigada. Adorei. Você, claro. Mas obrigado pelo convite, viu? Vou fazer um corte aqui, ó, pra mostrar o livro, gente. Se conhecerem um pouco mais, procurem. Eu já vou começar a ler hoje, porque eu sou viciada em leitura, então eu tô super animada. E pra te falar, é onde o pessoal vai adquirir, pra vocês já comprarem o livro, pra vocês aprenderem. Boa. Exatamente. E estamos aqui também com o Tizano Pérez. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Obrigado. Tizano. O Tizano é especialista em inteligência artificial e desenvolvimento de sistemas, com mais de 20 anos de experiência como consultor sênior. Com MBAs em Business Intelligence, Big Data e Analytics, gerenciamento de processos de negócios, ele dedica hoje a aplicar a IA em negócios, otimizando o processo e capacitando equipes. Tizano também é professor, palestrante, empresário, lidera transformações significativas em organizações, sempre impulsionando a inovação e eficiência operacional. Seja Isso aí, bem-vindo. obrigado. Gente, Acho a que pode gente falar não que ele é um fraco. criador de conteúdo também, né? Ana Flávia adorou. Eu adorei. Você gostou? Muito. Que bom. Sou uma seguidora e acompanho lá. Olha, que ótimo, obrigado.
Vocês dois estão muito fortes também na rede social, né? Mas trabalhar com Sim. tecnologia e não tá E na não rede tá. social, né, gente? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. A rede social, eu sempre optei por estar ali, mas eu fui pro palco, né? Eu fui para esse movimento de estar em evidência tem pouco tempo, né? Tem 2 anos só. Então eu tinha mais para uso Stalkear. stalkear, fazer uma investigação, né? E tem uns 2 anos só que eu comecei a aparecer mais. Eu vou falar um pouquinho também como que isso aconteceu, por que isso aconteceu, né? Mas Também. sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. A gente tá muito feliz em receber vocês com um tema tão importante, de verdade. Então, antes da gente começar, a gente queria que vocês contassem um pouco, né? Cada um pouco da história Não. de vocês. Ah, antes disso? Eu tô esquecendo? Então, antes da gente começar... antes da gente começar, então, vamos fazer uma pausa. Não, é porque ela sempre Eu que lembra. Uma pausa pro Gole. Uma É, uma pausa pausa pro pro Gole. Gole. Isso aí. Saúde. Saúde, gente. Eu, diferente do de copo, não sei porquê. Tô bêbado já. Mentira, gente. Tô tomando Não alcoólico, kombucha. kombucha. Quem não viu o episódio da kombucha, inclusive, saiu o Um anterior a episódio esse, tá? antes. Episódio muito bom, E inclusive. aí a gente trouxe pra eles experimentarem kombucha aqui hoje. Porque depois do episódio eu fiquei o quê? Viciada em kombucha. É isso, gente. Como é que fala kombucha? Kombucha. Kombucha. Agora eu posso? Agora pode. Então, voltando. Aí, antes de a gente começar a realmente entrar no tema, a gente queria que vocês se apresentassem um pouco, contassem um pouco da trajetória de vocês, um pouco da história de vocês, como vocês chegaram nesse mercado de IA. Legal. Pode. Manda ver. Vamos lá. Cara, eu comecei a trabalhar, já tenho 20... Meu Deus. Eu vou fazer 25 anos de carreira. Vai entregar a idade. Meu pai. A barba já entrega, né? Não tem como. A barba branca já entrega. Mas eu comecei a trabalhar com 15 anos com tecnologia. Né? Eu lembro direitinho, meu primeiro contato com tecnologia foi o dia que meu pai chegou em casa com um computador 386. Olha a idade. Taltec XT386. Meu Deus. E eu fiquei muito louco com aquilo. E desde então a tecnologia fez parte da minha vida. E nos últimos 15 anos, desde 2010, eu comecei a trabalhar com... Eu fui músico por 10 anos e na música eu era o cara da mesa, então da banda. Tecnologia. E nos últimos 15 anos eu trabalhei com marketing digital. Então, inicialmente, a Buscar ID, né? Ela se chamava Buscar SEO. A gente focou em SEO. E em 2013, 2014, mais ou menos, nós mudamos para Buscar ID por conta do movimento de mercado mesmo. Não focar só em SEO. E a Buscar ID, ela sempre teve uma relevância muito grande no mercado e até um nome pela diferença que a gente sempre colocava a tecnologia. E era uma coisa, uma agência de marketing, mas assim, dada a minha história, eu sempre coloquei tecnologia. Eu brincava muito, cara, eu sou preguiçoso, então eu tenho que ter tecnologia para fazer as coisas. A tecnologia tem que trabalhar pra mim. Ela tem que trabalhar para mim. E até que em 2016, a gente virou a Buscar ID para uma agência completamente focada em dados. E aí, essa grande virada foi, de fato, ali um marco muito grande para a empresa. E a gente criou o ID 360, que foi considerado o maior evento da América Latina de marketing por dados pela SEMrush. A gente trouxe palestrantes do mundo inteiro. E trabalhar com dados e inteligência artificial, a inteligência artificial seria questão de tempo, né? Para a gente colocar realmente no nosso dia a dia. E a gente não conseguia na época pela falta de acessibilidade mesmo. Era muito caro, enfim. Até que nos últimos 3 anos, eu falei, a gente tem que colocar... Aí veio o grande GPT, né? Sim. As LLMs e etc. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. E deu uma acessibilidade muito grande. E em julho de 2024, a gente vira a Buscar ID completamente para uma empresa de tecnologia completamente focada AI First. Então, a gente cria inteligências artificiais atualmente. Inclusive, tem a própria Edify, que você citou. Mas a gente cria também para outras empresas soluções de inteligência artificial, que a gente vai falar um pouquinho sobre os 4 tipos hoje. Então, nosso foco está bem nesse cenário. Que legal. Que legal. Show, né? Bom, eu tenho aí uma trajetória... Comecei a trabalhar cedo também. Tive contato com o primeiro computador em 1988. Eu acho que ninguém aqui era nascido, nem tu. Eu não. Foi o primeiro contato que eu tive com um computador. Ainda na época era um XT386. Antes ainda, um XT286 da Itautec.
Minha tia, na época, era analista de sistema da Eletrobras e ela comprou esse monstro. Por que é monstro? Que chegou 7 caixas lá em casa. Tem que esperar uma semana para vir um técnico de São Paulo para instalar esse computador, para montar essa máquina. Mas quando eu tive contato, a primeira vez que eu digitei, criei ali o primeiro programa, utilizando... E aí ele vinha com um livro de QBasic, que é uma linguagem, e você estudava aquilo e montava. Não tinha... Hoje você clica... E vem um programa, você tinha que montar o seu programa, né? Então, ali eu comecei a programar, ainda muito assim, amador. Depois eu busquei me capacitar. E minha vida inteira foi voltado para programação, tecnologia e por que software? Porque eu acredito que a gente pode fazer coisas muito mais legais do que ficar preenchendo papel, do que ficar fazendo atividades de apertar parafuso, né? Eu digo a gente, seres humanos, né? Então, sempre procurei trazer a tecnologia para tirar as pessoas do apertar parafuso, para que elas pudessem usar isso aqui, para que elas pudessem pensar. E o software foi um atalho para que eu pudesse levar isso para as pessoas, para as empresas, né? Em 2018, eu tive contato com inteligência artificial, numa grande empresa aqui em Minas. Eu tenho um amigo que ele trabalhava já com isso. Ele falou, cara, vem cá que eu quero te apresentar um negócio. Ele me apresentou o IBM Watson. Sensacional. E ele falou assim, pede para ele criar um texto. Eu falei, como assim pede para criar um texto? Porque aquilo para mim era novo, né? Pede para criar um texto. Preenche aí, pede para ele exatamente isso. Aí eu falei, então tá bom. Então eu quero que você crie para mim um versículo bíblico que não foi escrito por um apóstolo que não existiu. E ele foi e me entregou um versículo com toda a estrutura, teologia, histórias. Falei, cara, o que é isso? Quem que seria isso aqui? Quem que tá aí por trás? Exatamente. Quem é essa pessoa? Que mágica que é essa? Então, ele me explicou e eu comecei a estudar o assunto de forma técnica, para entender um pouquinho. Rede neural, enfim, modelo de linguagem, treinamento de máquina, machine learning, deep learning. Só que aí comecei a utilizar isso de forma para mim, né? Empresa de software, a gente começou a utilizar isso internamente. Um primeiro muito caro, pouco acessível e pouco degustável. Sim. Era mais técnico, né? E aí, 2022, novembro de 2022, eu já vinha acompanhando um pouco da história da OpenAI, Elon Musk, briga, entra, sai, aquela confusão deles lá. E quando eles lançam, que eles abrem para o mercado e falam, usa isso, ChatGPT, falei, virou o jogo. E eu comecei a conversar com as pessoas ao meu redor, com os amigos. Cara, olha isso aqui. Ah, não, prefiro o Google. Exatamente. Como assim, cara? Você tá maluco? Bateu a cabeça? Vem cá. Levei para minha sala, olha isso aqui. E eu vi o queixo das pessoas caindo, né? Sim. E aí teve um professor que olhou e falou assim, Tiziano, bem baixinho, Tiziano, não mostra isso para ninguém. Isso é muito estratégico. Só pra gente aqui. Vai ficar entre eu e você. E ouvindo, deixando ele falar. Só entre eu e você. Não mostra isso pra ninguém. É só pra gente. Falei, professor, tudo bem, não mostro não, mas já tá no TikTok. Então já tinha perdido o controle. Já tinha 50 milhões de pessoas. Já tava... Já tinha ultrapassado as barreiras, né? E aí eu percebi nessa conversa que isso foi em março de 2023, eu falei, eu preciso ensinar as pessoas a utilizarem isso, porque isso aqui enquanto era para mim, tecnicamente, ok, mas agora como está aqui, democrático, serve para mim, serve para o João da Pipoca, serve para a professora, serve para a babá que cuida do meu sobrinho, e assim vai. E eu vi que as pessoas estavam tendo muita dificuldade, então eu montei a primeira turma de treinamento de inteligência artificial, presencial, foi aqui na Raja, essa turma. Tive 25 alunos em março de 2023, dia 29 de março de 2023. Fiz o treinamento e o pessoal saiu de lá. E teve um que pediu demissão da empresa e montou uma startup, deu certo. E aí eu falei, cara, isso aqui tem algo aqui. E eu saí de trás da mesa, né? Então era o típico desenvolvedor, sala escura, telão, tela com letrinhas coloridas. E fui para o palco para ensinar e para mostrar às pessoas como que usa, desmistificar o assunto, abrir, vamos dizer, de certa forma, traduzir o que é isso
o que é isto, esse monstro de 7 cabeças, para as pessoas poderem degustar disso junto comigo. Né? E aí, em 2024, 2023, 2024, a coisa andou bem, assim, muitas palestras, Brasil afora, e muitos podcasts, e aí muitas turmas de treinamento muito também. Muito legal. Você falou sobre o treinamento da IA. Eu quero até comentar, porque foi muito engraçado. Eu dou mentoria também para algumas marcas, né, de bebidas, assim. Mas para a área do marketing, para aprender a produção do conteúdo, criar uma estratégia que seja relevante, né? E antes isso foi ano passado. Porque ano retrasado eu não falava muito da IA. A partir do ano passado eu falei, não tem como. Não tem como não colocar. Falar que as pessoas precisam usar a IA. E, assim, é engraçado porque muitas das pessoas que fazem mentoria, às vezes tá começando a entender digital, a tecnologia, mercado. Entender o digital e tal. Você apresenta, a pessoa fala, não é possível. Não é possível. Ele me responde. O que eu quiser. O que eu quero, mas ele cria pra mim também, eu não preciso criar. É muito engraçado, muito. E aí o pessoal começa a ficar empolgado. Mas também eu acho que tem um certo limite. Por exemplo, hoje, tudo que é do ChatGPT, a gente já consegue entender que veio do ChatGPT. Ah, você olhar, vai ficando treinado, você olha aquele e-mail e você fala, eu conheço o João, ele não sabe nem português direito. Como é que ele usou perplexo? Então, como é que ele usou a palavra perplexo? Eu não sabe nem o que é isso. Outro dia, a Ana Flávia falou assim, é do ChatGPT porque ele esqueceu de tirar esse asterisco que só o ChatGPT coloca. Eu falei, não é possível. A mais, exatamente. Sim, Já vi casos assim, post no Instagram com agradecimento. Né? Claro, posso criar para você um texto que a pessoa não tirou. Sim. E saiu num jornal impresso no interior de São Paulo, numa cidade de Votuporanga, um jornal impresso. Mentira. A notícia começava assim: haja como jornalista com 20 anos de experiência. O prompt saiu na notícia impressa. Mentira. Então, esse já fica aí a dica. A gente vai falar disso. Tudo que você gerar, um spoiler, tudo que você gerar com inteligência artificial, por favor, leia antes, revise. Né? Revise. Porque tem um detalhe, ela não vai deixar de fazer. Ela é uma máquina, qualquer coisa que você pedir, ele vai te entregar, se você não estiver ferindo as políticas da ferramenta, né? Então ela inventa história, inclusive, inventa mentira, porque se você pedir, ela não vai deixar de fazer. Ela não vai falar assim, não, eu não posso fazer isso para você porque eu não gosto. Eu não conheço a Rafa. Se eu pedir para ele fazer uma história sobre o podcast... Ela vai inventar, mas vai fazer. Ele vai inventar, mas ele vai fazer. Ele não vai deixar de cumprir a missão. Sim. Um dia eu lembro que eu perguntei, assim... fale um pouco sobre a Ana Gomes, sommelier de BH. Aí ela ficou, a Ana Gomes é uma sommelier super conhecida em Belo Horizonte. Eu falei, eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Eu sou Gostei. Mas tem um contraponto. A gente sabe que esse ponto de, poxa, isso é bem ChatGPT, mas também tem como tirar isso. Sim, 100%. com certeza. Não, né? sim, com certeza. Sim. Isso é uma forma bem legal. Não, então, por isso que eu falo que eu acho que a gente tem que saber usar a inteligência artificial a nosso favor, né? Exato. Assim como o WhatsApp, Instagram, Exatamente. internet. É o que ele falou. As pessoas, você perguntava para as pessoas, você gosta do ChatGPT? Não, eu prefiro o Google. Por quê? Na cabeça das pessoas era, eu vou usar o ChatGPT para pesquisar. Exatamente. E não era isso. Sim. Ele não era. Agora faz também. Faz também. Mas antes não era. Até porque é uma base defasada, enfim. Exatamente. Mas, de fato, assim, sabendo usar... O atalho cognitivo que as pessoas tinham de fonte de conhecimento, de dados, de pesquisa e tirar dúvidas, era aquele. Exato. Sim. Esse era o atalho cognitivo. Então, toda vez que você falava assim... Era muito comum até alguém falava assim comigo, e eu usava muito essa frase. Eu não sei fazer isso. Amigo, abre o Google e pesquisa. Eu falava muito isso. Exatamente. Porque eu não gostava quando alguém vinha trabalhar com a gente e falava assim, eu não sei fazer isso. Eu falei, contrataram errado, gente. Porque hoje em dia era naquela época, ela falava, como que a pessoa não sabe? É só entrar no Google e perguntar e pesquisar e tal. E ficou mais fácil, né? Muito mais. Mas assim, infinitamente mais. Ficou tão mais fácil, vai revolucionar a forma como a gente faz as coisas de uma forma tão radical que a gente vai esquecer de como que era antes. Sim. O meu time já esqueceu. É rápido, tá? É muito absurdo. Se o GPT ou qualquer outro LLM que a gente usa falha no dia, parece que a internet e a energia acabaram.
Gente. Parece que faltou ar. Gente. Juro. Eu falo, gente, mas há 6 meses vocês trabalhavam... Sem Vocês não ser. trabalhavam assim. Cara, não dá. Não dá mais. Ô, Rodrigo, eu gosto de usar o exemplo do GPS. Meu primeiro GPS é um aparelho, que você tinha que fazer atualização do mapa, isso em 2008. 2008, 2009, por aí. E aí, hoje em dia, tá aqui na palma da mão, tá? Sim. Só que se ficar sem GPS, eu não encosto o carro no acostamento e começo a chorar. Não, gente, eu sei me virar. Então Ela tem não sabe, não. Você vai parar o carro no eu acostamento. critica. Eu ando em Não, eu BH sei. e ela fica. Você sabe chegar no Buriti sem GPS? Você sabe chegar na minha casa sem colocar de GPS? Uai, eu Mas sei na cidade. ela não vai parar o carro e começar a chorar. Ela vai dar um jeito, vai se virar. Vai me ligar. Ah, vai te ligar. Não deixa de ser uma opção, vai te ligar. Ela não precisa me expor assim. Ela vai te ligar. Tem gente enxergando o chat GPT como GPS, tá aí tudo bem, mas ao ponto de quando ele para o carro e começa a chorar. Não, gente, vocês sabem fazer, ué. Sim. Exato. Como é que você fazia Google, antes? Volta pro YouTube. Exatamente. exatamente. Se vira nos Pesquisa em outros 30. lugares, né, Exatamente, né? Ou seja, dá um jeito, né? Mas, gente, já que a gente começou a falar um pouco até sobre a IA em si, eu queria que vocês explicassem para quem não entende assim muito o que é inteligência artificial, porque tem muita gente também que até assusta, né? Quando Sim, testa. quando usa a primeira vez. Né? O Acho que que é... Se minha mãe ver esse episódio, ela fala assim, o que eles estão falando? Porque minha mãe, ela não sabe o que é chat GPT. Pois é. Ela vai saber hoje. Explica um pouco pra gente o que é a inteligência artificial, assim, na prática. Pra que ela veio também, assim. Por que ela vai mudar o mundo? Inteligência artificial, de forma bem simples, numa linguagem bem simples, né? É um programa de computador que tem a capacidade de simular a mente humana e executar tarefas. Então, ela deixa de ser algo que eu precisava executar alguma tarefa e ele passa a executar essas tarefas para mim. Então, sendo bem simples, escrever um texto. Então, antes eu pesquisava em algum lugar, trazia isso no meu computador e eu tinha que executar a tarefa de criar um texto, escrever um texto, corrigir um texto. Hoje você pode usar uma inteligência artificial para ela criar esse texto, corrigir e, enfim, e modelar esse texto para você. Então, ela tem a capacidade de executar tarefas, simulando a mente humana. Então, até antes dessa popularização, né, dessa democratização dessas ferramentas, inteligência artificial era algo muito técnico. Hoje, essas ferramentas estão disponíveis no celular de qualquer pessoa. Chat como se você estivesse conversando com ela Conversando mesma. com alguém. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando me perguntam, dizendo... Estou num ambiente que não me conhece. Então, você trabalha com o quê? Eu trabalho com gente. Só tem uma diferença. As pessoas com quem eu trabalho são sintéticas. Os cérebros são sintéticos. Exato. Então, do lado de lá, a gente tem um cérebro sintético com todo o conhecimento de que a humanidade gerou até a data de que ele foi de treinamento e com a capacidade de pesquisar na rede mundial de computadores, de ler livros, de ver fotos, tem visão computacional. E esse cérebro, essa pessoa está disponível para você conversar com ela. Tem gente que conversa com ela perguntando se o Palmeiras tem mundial, se tomate é fruta, se o Galo é tricampeão, e tá tudo bem. Tá aqui para isso, para você conversar sobre qualquer coisa. Mas tem pessoas criando empresas, negócios, moedas digitais, software, campanhas de marketing, estratégias, produtos, bebidas, utilizando essa ferramenta. E a IA também, de forma um pouco mais técnica, vamos chamar assim, existem 3 categorias base. Né? A gente tem o que a gente chama de ANI, AGI e SGI. A ANI são as inteligências artificiais fracas. Então, o que é essa força, vamos dizer assim? Seria a Alexa, seria a Siri. O chat GPT, ele está dentro da ANI, né? Chat GPT, Cloud AI, todas essas LMs. Fracas. Elas são fracas. A gente tem a AGI, que a AGI é o que nós chamamos de forte. Então, é uma inteligência artificial forte que aí, esse caso, já é uma simulação do ser humano. Então, ela tem a capacidade de alcançar a inteligência humana e não só alcançar a inteligência, mas de fazer literalmente tudo que a gente faz. Rodrigo, mas como assim fazer tudo que a gente faz? Sim, na segunda-feira, inclusive, nós tivemos agora um evento da CES 2025, onde o CEO da NVIDIA mostrou qual que vai ser a nova onda pós-agente de inteligência artificial, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, que vai ser a inteligência artificial física. São os robôs. Os robôs. E aí não vai entrar necessariamente a AGI, mas a AGI cara,
Entrou a GI no mundo, sabe essa transformação que nós tivemos nos últimos 2 anos? Esquece. Não é nada. É nada. É zero. É um grão de areia. É um grão de areia. Nas praias do mundo. Sim. Perto do que a GI vai fazer pra gente. Então, discute-se muito, né, sobre a renda mundial, Renda a renda básica mundial. mundial, É uma porque defesa, quando vem a AGI, a gente não vai ter mais trabalho na teoria. Só que eu preciso consumir. Exatamente. Eu não, preciso mas comer, meu trabalho é dormir. isso, meu trabalho é aquilo. A robótica está chegando e se vem Vai vai vir tudo a isso. robótica com a AGI. Gente do céu. Já discutiram também aquele filme dos Avengers, no caso, que os robôs dominam a humanidade? Do outro? Era do Ultron, né? Era do Ultron. Total, era do Ultron. Existem algumas pesquisas aí, alguns trabalhos, né? Claro que alguma empresa iria utilizar ou começar a utilizar a inteligência artificial para desenvolvimento de arma também. Né? Sim. Então tem Claro. uma série Netflix que chama Explicando as Coisas. Sensacional. E tem um episódio que chama Robôs Assassinos. O nome não é bom, Não é. mas vale a Mas pena é bom. assistir. Vale. É de 2021, se eu não me engano. E aí o que me chamou muita atenção foi o seguinte, eles estão desenvolvendo 2 frentes. Uma é um piloto de caça com inteligência artificial. E aqui a gente tem um problema. Porque em testes feitos entre esse piloto e um humano, o piloto de inteligência artificial ele ganha sempre. Por quê? Porque numa guerra real, a briga de caça, para quem assistiu o filme Top Gun 2, Maverick, a guerra é um avião atrás do outro. O piloto de inteligência artificial ele vem de frente. Por que é um piloto atrás do outro? Porque existe um medo. Sim. Ele vem de frente porque ele não tem medo. Se ele morrer, não morrer. Faz Não diferença. faz diferença. E aí ele ganhou todas as simulações. Todos os combates simulados ele ganhou. E isso me preocupa. E do lado de cá ainda eles estão desenvolvendo uma espécie de comandante geral das Forças Armadas para os Estados Unidos, que ele teria visão de todo o cenário, né, todo o teatro da guerra, e ele que tomaria a decisão. Não, aqui você manda um navio, para cá você manda uma tropa, para cá você manda uma bombinha e tal. Então, isso é preocupante. Então, tá no episódio. Não sei o que estou dizendo, tá, gente? Tá no episódio. Quem quiser assistir, vale a pena porque fala outras coisas também, e tal, mas vale a pena assistir para ter uma ideia do que está sendo feito. Não creio em T-800, Skynet, Armagedon, Era de Ultron. Não creio nisso. Né? Não creio. Ainda, né? Ainda. Desculpa. Com curto, né? É ainda, né? Não creio, mas a gente precisa ficar atento, né, para o que vem por aí. Eu creio, sim, numa crise mundial de trabalho. Porque os robôs vão substituir. E aí? Muitas atividades, né? Assim. Já está acontecendo. Caixa autônomo. A gente vê nos mercados, na Pets, já tem um Não, mas a monte. gente vê até com relação à redução de trabalho também, sabe? Assim, por exemplo, na agência, a inteligência artificial mudou tudo, porque ela facilita, ela dá uma agilidade no processo. Isso aí, você ganha tempo. Você ganha tempo, que muitas vezes você reduz um pouco, você consegue reduzir a mão de obra. Se você tinha uma mão de obra Querendo que ou atendia 15, agora você tem a mesma atendendo 30 no mesmo tempo. E tem um você não sobrecarregou ele. E tem um ponto que é muito importante, assim, as empresas, elas não estão demitindo para trazer inteligência artificial. Elas estão deixando de contratar. Perfeito. A Buscar ID hoje, por exemplo, com o mesmo faturamento que a gente tem hoje, na época que a gente era agência, nós tínhamos 30 pessoas. Hoje nós temos 7. Pois é. Então eu não preciso contratar. Sim. E esse ponto de não precisar de contratar é onde a gente tem uma crise silenciosa. Porque as pessoas não conseguem mais emprego. E aí? Só que elas têm que comer. Só que elas têm que comer. Sim. E aí vem a segunda parte da renda básica, que o Rodrigo falou muito bem, lembrou muito bem. Beleza. Os robôs estão produzindo. Carro, caneta, copo, celular, estão produzindo isso daí. Alguém precisa consumir, não fala só de comer, não. Precisa consumir carro, precisa consumir... Porque senão, para que eles vão produzir? Sim. E aí vem a ideia de ter uma renda básica mundial num valor alto para que você possa... Consumir. Não é só sobreviver, para que você possa, de fato, consumir. Sim. E aí vem uma outra parte. Beleza. Se você não precisa levantar para trabalhar, você vai fazer o que com o seu tempo? Qual vai ser a sua produtividade? Você vai gastar seu tempo fazendo o quê? E a gente volta lá nos primórdios, né?
filosofia, observação da natureza, lazer, mais tempo com a família. A gente falou o básico, né? Sim. Que é o básico. A gente começou quando não tinha nada, que a gente começou se a gente for falar de Roma, Grécia. Isso. Tinha mesmo, as 24 horas eram as mesmas. Né? Não mudou, né, nisso. Então, e aí onde surgiram os grandes pensadores, a história da humanidade, enfim. A gente volta para esse mundo, para esse tempo. Só que tem uma transição. E aí, na transição, é onde está o verdadeiro pulo do gato. Então, para quem estiver ouvindo, já comece a entender sobre esse assunto agora, a partir de agora. Terminou o podcast, continua assistindo o podcast até o final, mas terminou, já corre para conhecer mais. Sim. Porque a grande verdade, assim, até uma frase que o próprio CEO da NVIDIA ele falou ano retrasado, que eu cito muito isso no meu livro. Você não vai ser substituído por uma inteligência artificial, mas por pessoas que sabem usar a inteligência artificial. Sim. Isso aí. Porque saber usar IA, além de ser uma grande libertação, porque de fato eu economizei. Quando eu comecei a usar o GPT mesmo, eu usei o GPT de 1º de dezembro, ele foi lançado dia 30 de novembro de 2022. Eu economizei de 2 a 3 dias da minha semana de trabalho. É absurdo, né? É absurdo, É mesmo. absurdo. É muito grande, é muito louco, porque eu trabalho com análise de dados também. Então, uma análise de dados que eu fazia demorava... Tinha análise de dados que demorava um mês para concluir alguma coisa. Aquela mesma análise de dados que eu demorei um mês para fazer, a IA fez em 4 minutos, 5 minutos. É absurdo. Isso porque foi incompetência minha de não saber pedir para ela. Né? Então, essa agilidade, como você bem colocou, é um negócio absurdo, só que a gente ainda tem o input do dado. Ou seja, eu vou lá, crio a instrução. Só que a gente já entrou na era de que eu não preciso mais criar a instrução. Já entramos. Sim. Aí, Ana, fala. Você levou toda... Não, porque uma das coisas que a gente mais discute é realmente esse input de dados, porque ele é o que faz diferença. Total. Pro que ele vai te dar. Porque, principalmente quando você vai usar, assim, alguma parte estratégica, alguma criação, se você não colocar exatamente tudo o que você precisa, souber o que ele precisa para desenvolver uma boa ideia, não funciona, né? Exato. Por exemplo, criação de conteúdo. Apesar de que às vezes, desculpa, eu tô te interrompendo, mas apesar de que às vezes eu testo e você tá corrida e eu posto só um negócio, o que ele vai dar? E ele é muito inteligente. Sim. Muito. Sim. Muito, ele já... Sim. Total. Hoje, por exemplo, eu tenho um grande problema com criação de conteúdo. Assim, eu adoro criar conteúdo para palestra, tal, enfim, blog, nossa, eu amo blog. Para rede social, gente, assim, eu sou um... Meu Deus, eu ficava 3 horas para gravar com 1 minuto. E aí, blog. Eu não escrevo mais. Então, todos os dias eu posto um post de blog no nosso que não blog, foi você que fez, que não né? fui eu que fiz, mas com embasamento todo nos meus livros, em tudo que eu tenho de mentoria, todo o meu conhecimento treinado com o Rodrigo. Clonezinho do Rodrigo. É o clone, Rodriguinho. É o Rodriguinho. Então, o Rodrigo. Aí eu vou lá, aprovo, beleza. Opa, isso aqui não ficou legal. Aí ele entende que não ficou legal, corrige nos próximos, tudo show de bola. Aprende. Agora, qual que é o grande ponto? A gente montou, que vai começar segunda-feira agora a postar no meu Instagram. Todos os dias, 8 horas da manhã, vai ter um Rodriguinho que vai pegar as nossas principais notícias de IA relacionadas ao nosso negócio e vai postar, e não vai ter sido eu que postei. Que legal. É o meu vídeo. Que loucura. Isso de forma completamente automatizada. Gente. Obviamente, vai ter umas coisas meio toscas, com certeza. Tá no vai começo. encontrar. Mas Cara, eu vou ter um Tá post no por começo. dia de notícia que eu com certeza li. Eu só vou alimentar a inteligência. Isso aqui tá legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal. E ela vai criar para mim. Que muito legal. Não, e muito quanto legal. tempo você ganha nisso? Nossa E ele vai senhora, poder dedicar para o que realmente importa, para É. ele, para as famílias. Porque no final das contas é isso, a gente dedica um monte de tempo para aquilo que a gente acha que importa, É. né? Saúde fica negligenciada, Sim. família, relacionamento de qualidade, Exato. filhos. Exatamente. Que isso é o que importa, É. mas durante... Eu sou da geração X, logo dos baby boomers ali. Você é X também? Y. Y, já que Y. Z. A gente é da mesma Z. idade. A X cresceu ouvindo o seguinte, que tinha que estudar, formar, trabalhar, dedicar ali para aquele trabalho e tal, e eu vou aposentar naquela empresa e tal. A Y já passou por uma transição, a Z então nem pensar nisso, não existe essa história. Mas veja, em nenhum momento alguém falou com você assim, ó,
você tem que dedicar mais tempo para o seu noivo, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Sim. Só que agora mudou. Você vai fazer o que com esse tempo ocioso? Depois que eu comecei a usar a inteligência artificial, isso que eu vou falar com vocês não é conversa fiada, né? Hoje eu tenho mais tempo para dedicar para minha esposa. Eu não tenho filhos, mas eu tenho cachorro. Para os meus cachorros, para os meus amigos. Então, hoje eu passo mais tempo em casa. Então, eu consigo almoçar praticamente. Eu só não almoço em casa quando eu tenho evento fora. Mas, estando em Belo Horizonte, eu almoço todos os dias em casa. Sim. Eu consigo tirar um cochilo, porque velho gosta de tirar um cochilo depois do almoço. De uns 20 minutos ali. Né? Eu consigo dedicar tempo de qualidade para minha esposa, não é mais aquela questão corrida. Ela falou, quando você voltar da gravação, vamos comer um churrasquinho? Né? Vamos ali num espetinho? Né? A grande maioria das pessoas que está nos ouvindo não consegue fazer isso. Dia de semana? Já ia falar, Rafaela, a gente vai colocar IA amanhã na Bíblia. Tudo, não é somente isso. A gente vai pegar indicação. Consultoria querer. A gente vai pegar indicação, consultoria, pra gente automatizar tudo. E é muito eu legal. Eu não quero nem assim, ir, né? Tô brincando. Quando eu comecei a entender o impacto que a própria IA trouxe pra minha vida, eu falei, isso se Tem que trouxe pra levar mim, isso, cara, Sim. dá Compartilhar. pra todo mundo. É Dá pra isso. fazer todo mundo. Montei o livro, escrevi o livro em 1 mês e meio. Ah, teve IA? Teve. 15% foi IA. E tá tudo bem. E tá tudo Pelo bem. contrário, é para isso. E eu pedi à revisora, eu falei, olha, alguma parte do livro foi uma inteligência artificial que criou. Olha pra mim se tem alguma diferença. E ela falou, Rodrigo, eu não consegui perceber diferença nenhuma. Legal. E aí o próprio subtítulo é isso, como fazer a inteligência artificial trabalhar para você. E é exatamente esse o ponto. Então, quando chegam pessoas lá na empresa, a pessoa, a primeira coisa que ela é assim, é uma enxurrada. É um monte de IA que a gente apresenta para ela que vai trabalhar para ela. A pessoa, mas o que eu vou fazer? Tomar conta desse Aí, gerenciar esse pessoal todo aí. Qual que é o meu papel? Gerenciar esse pessoal e aí a todo. gente sai agora de um papel onde a gente não deixa de ser, mas meio que deixa de ser líder de gente para líder de agente. Ponto. Então, a minha equipe hoje, ela lidera muitos agentes. A Buscar hoje é 49% da empresa, ela é IAficada, que é o termo que a gente usa muito lá na empresa. Quando tem alguma operação que a gente fala, cara, isso aqui vai gerar uma operação alta, dá para trabalhar uma IA? E aí é onde começou já a mudar muito a mentalidade dos nossos clientes. Porque quando sai uma pessoa, seja essa pessoa estagiária, seja a pessoa um pouco mais cargo gerencial, a primeira coisa que esse cliente chega pra gente é, Rodrigo, dá pra usar uma IA? Não vai já, manda pro RH. Sim. Vamos contratar. Primeira pergunta é, dá pra usar uma IA? Legal. Desde que tenha processo e desde que esse processo seja muito bem estabelecido, dá pra usar IA. Legal. Então, é digital o processo? Uma inteligência artificial dá para fazer até melhor, muitas vezes, que o ser humano. Só que ela precisa ser bem gerida. E aí, o que está acontecendo? Perfeito. Ao invés de contratar, talvez, um C-level... Um sênior. Ou um sênior, contrata-se um pleno, treina muito bem esse pleno e ele vai fazer a gestão Ele vai tomar dessa conta inteligência dessa artificial. turma. É isso. Legal. Eu acho muito legal, principalmente. Eu acho que eu super bugaria, por exemplo, igual vocês falaram, né, mais tempo livre. Eu acho que muita gente, principalmente da geração nossa, vai bugar do tipo, o que eu vou fazer com o tempo? Eu É não. isso. Que eu tenho. Acho que principalmente porque... Mas muita gente da nossa geração tá com essa... Não, eu sei. Principalmente na rede social, essa coisa de super produtividade, de trabalhar, de não sei o quê, de passar no sim. trabalho. 12 horas por dia, 60 eu não horas por acredito semana. nisso. Eu, meia-noite, não tá... Eu já passei por essa fase. Mas isso acontece. De ouvir ao Nessa ponto, fase. se não trabalha final de semana, não serve. Não é, Nossa. sabe? E assim, eu acho que muita gente vai bugar, assim, de verdade. Cara, eu era desse, tá? Não, vou trabalhar todos os dias. Não, tá? eu também já Final de passei por semana, isso. É porque alguém vendeu isso pra você. Sim. Vendeu. Alguém Não, vendeu. Eu comprei. e o pior- também. Ainda Mas você não tá vendem sendo isso produtivo. Não, e o pior, Eu Você é comprei. produtivo trabalhando. vendeu, eu comprei, deu certo, até o ponto que deu errado. Que você falou, deu exatamente. Até mas o ponto que bugou, né? exatamente isso. Até o Exatamente. bugou. Na hora que a gente adiciona exatamente essa tecnologia ao nível que o que eu fazia em uma semana eu faço em 1 minuto, Você fala, ops. ué, sério? Né? Não tem E condição. detalhe, sem reduzir tem reprodutividade, sem reduzir produtividade, sem reduzir ganho. O que eu quero sim. que as pessoas precisam entender é que
Utilizando IA, elas não vão ganhar, elas vão trabalhar menos, elas não ganham tempo, porque tempo é a mesma quantidade, 24 horas. Você economiza tempo e você pode aumentar a sua receita. Né? Porque você pode fazer outras coisas que... E aí eu vou levantar uma bola aqui. Vai ter gente que tem menos experiência que eu, que o Rodrigo, que a Ana, que a Rafa, mas que vai executar serviço similar. Mas ele nunca fez um curso de programação. Mas ele consegue interagir com uma inteligência artificial que cria código com maestria, de forma brilhante. E ele vai começar a gerar código. Estão pegando para a minha área de desenvolvimento de software. Ele vai começar a gerar código. Só que, como é muito fácil para ele, em vez dele cobrar 70 horas, ele vai cobrar 25. Ele vai começar a tomar espaço do cara que é 70 horas. Sim. Então, o que a gente precisa ficar muito atento? O nosso concorrente deixou de ser o especialista e passou a ser qualquer um. Então, qualquer pessoa hoje não precisa dominar uma área específica para utilizar a inteligência artificial para fazer alguma coisa. Vai sair algo brilhante inicialmente? Não, mas não tem gente que paga barato? Sim, não tem a pessoa que paga, que prefere pagar o barato do que o brilhante? Então, é esse mercado que ele vai começar a pegar. E aí, alguém que estava fazendo brilhante ainda tinha ali o barato para poder atender a receita dele, vai perder a receita do barato. Sim. No mínimo. Até esse outro cara ficar brilhante também. E aí começa a trabalhar uma grande realidade. Assim, eu já fui agência, tá? Então, eu posso falar. Os seus clientes vão começar a ter capacidade de criar o que vocês entregam. Sim. Como agências. Porque é democrático, né? É muito democrático, é muito acessível. Só que quer dizer que a agência morreu? Não. Aonde que está o diferencial de vocês? Está na cabeça de vocês. É isso aí. E é exatamente esse o diferencial que vai fazer diferença de fato e vai manter as pessoas no mercado, ou as empresas no mercado. Eu sei que a Buscar ID hoje, por exemplo, daqui a 2 anos, se eu mantiver, daqui a 1 ano, esse em 2025, se eu mantiver a Buscar da mesma forma, ela tá morta daqui a 1 ano. Não, eu já ouvi, eu não sei aonde que a gente estava, não sei se eu li em alguma pesquisa, se foi em alguma das newsletters que a gente recebe, mas que a tecnologia está avançando, não sei, porque eu não sei como é que eu explico. Tinham prazos, assim, que ela avançava, por exemplo. Cada 6 meses dobrava de capacidade. Isso. Aí agora, assim, a cada dia ela já está revolucionando, está Só de pra você ter uma ideia, nível... A gente tinha um nível de... Primeira vez que se contabilizou o volume de informação no mundo, demorava-se 150 anos para esse volume dobrar. Depois, na década de 50, mais ou menos, demorava-se 50 anos para dobrar o volume de informação. Aí teve aquela história em 2020, 2 anos para dobrar a informação. Atualmente, está 73 dias para dobrar essa informação. E nós vamos chegar a 10 horas. Não é possível. Para dobrar. Para dobrar o nível de... Só que o volume de informação, na hora que chegar a 10 horas, gente, é infinitamente maior do que antigamente. A grande diferença para que tudo isso aconteça, e sempre que isso apareceu e a coisa saiu do lugar, é dinheiro. No final das contas, nos últimos anos, a inteligência artificial começou a receber uma quantidade de dinheiro absurda, e falando dos últimos 2 anos, a gente está falando na casa aí de bilhões, 200, 300 bilhões, a gente não ouve falar em investimento. A Microsoft vai investir num novo data center de 1 bilhão. Não, é 100 bilhões de dólares. É muita coisa. A Amazon vai investir só no produto Alexa 10 bilhões de dólares. Gente, vocês viram o supermercado da Amazon? Que loucura a tecnologia que eles montaram. Não sei se vocês viram nos Estados Unidos. Aquele do não autônomo? tem ninguém trabalhando. Então, mas esse daí já caiu... Eu conto ou você conta? Não, eu deixo... Porque tem um detalhezinho aí. Né? Que não era 100% automático. Não era 100%. Ah, tá. Tinha alguns milhares de indianos mas isso contratados ganhando $1 por mês para
poder... Então, mas vocês acham que tem possibilidade com esse desenvolvimento de hoje da gente chegar nesse nível? Porque eu ia até perguntar quais as maiores aplicações hoje que a gente tem também dentro do mercado. Quem está usando mais, assim, a IA? Os mercados que estão usando mais, assim... O mercado de marketing é o que mais usa. É o que mais está se beneficiando. Eu arrisco dizer que 90%, talvez um pouco mais, de todo conteúdo de marketing que a gente lê, recebe, vê, rede social, é feito com inteligência artificial. A Gartner fez um estudo em 2023, e esse estudo mostrou, né, que ano que vem, 96% de todo o conteúdo da internet vai ser criado por IA. Aí vem um problema junto, que o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, levantou, que tem a ver com o que o Rodrigo falou mais cedo sobre a questão dos dados. A IA utiliza dados para ser treinada. Só que se ela começar a ser treinada com os dados que ela gerou, a gente, em vez de a gente fazer isso aqui no salto evolutivo, a gente trava. Porque ela começa a ficar redundante. A gente está exatamente nesse momento. Nesse momento da redundância, ou seja, ela começa a ser treinada com dados que ela gerou. Então, eu não estou criando nada novo. E aí é onde vem a questão do ser humano. Aqui, ó. Por isso que às vezes não é possível a gente ter a revolução das máquinas ainda, porque ela não desenvolve coisas novas. Ela não cria nada novo. Só quem tem a capacidade de criar... Tudo que fala assim, o ChatGPT é criativo. Criativo em cima do que nós criamos. Nós que ensinamos, nós que criamos as músicas, poemas, livros, nós criamos. Ele aprendeu sobre isso, em cima disso ele cria algumas coisas e tal. Mas há um ser que tem a capacidade de observar a natureza e criar coisas realmente do zero, ainda somos nós. Né? Ainda somos nós. Que eu tenho que colocar esse ainda. Será que a gente chega lá e sentir criar as coisas dela? Vamos lá. Vamos fazer uma parada filosófica aqui. Isso. Criatividade. Vamos entrar na filosofia. Tá batendo. Mas a inteligência artificial, ela não tem a capacidade de ser criativa. Vamos definir o que é criatividade? Aqui, de forma bem lógica. Criatividade nada mais é que você ter diversos conhecimentos e conhecimentos diversos e unir tudo isso e criar algo seu. Ponto. Ou seja, um bando de dados onde você gera sentido para esse bando de dados. Então, qual que é a minha criatividade em criar uma inteligência artificial? É pegar parte do meu processo, é pegar parte do meu conhecimento, técnico, LLM, eu falo, cara, processo é esse, meu conhecimento é esse, ela vai ser criativa dessa forma. Quem que você acha que tem mais conhecimento ou base de dados? É a gente ou a IA? E aí, quando a gente mostra para ela que eu posso automatizar e eu uso agentes de inteligência artificial que são autônomos, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que são autônomos, capazes de criar coisas sozinho, é só eu dar o direcionamento para ele. E ele vai embora. Então a IA pode ser criativa. E aí onde vem a relevância nossa. Vamos lá, vamos falar do uso que está sendo em MIT ou em Harvard, não vou lembrar qual dos dois. Um setor de pesquisa para desenvolvimento de novas drogas, novos medicamentos. Né? Então, quando a gente fala a base de criação de novos medicamentos e aplicações, está na proteína, nas ligações proteicas, né? Não sei se o nome está certo, não sou da área, mas assim, enfim. Então, os pesquisadores levavam anos para criar uma nova estrutura, uma nova proteína. Hoje eles estão usando inteligência artificial e estão fazendo isso em horas. Né? A questão é o teste e tal, mas é muito mais rápido. Ela cria novas cadeias de proteína, novas estruturas de proteína, muito mais rápido, infinitamente, sem não ter um questionado, do que a gente. Né? Então, da mesma forma, agora a grande questão é que essa inteligência artificial ainda não tem a capacidade, por exemplo, de fazer uma reflexão sobre a existência humana, sobre Deus, sobre espiritualidade, enfim, fazer uma reflexão a esse nível e criar algo novo que não exista ainda. Ela não tem essa capacidade ainda. Por isso que eu digo que só a gente tem que olhar para as estrelas, e na época que a gente não tinha nenhuma referência, o cara olhou e falou, e se eu me orientar por aquela estrela lá?
Será que ela está sempre no mesmo lugar? Entende? Então, isso é uma capacidade nossa ainda. Por enquanto. Mas vocês concordam em relação à criatividade? Sim, Ou Sim. não? eu concordo. Rafaela, não sei. E se não Concordo. concordar, pode. Tá tudo bem, gente. Eu Pois tô querendo é. que não concorde. Não, Pois é, ele tá esperando não um sei, eu tô contraponto. pensando. Tá Não, esperando mas um eu contraponto. eu não concordo. Eu não sei, eu tenho que pensar. Dá pra refletir. São as provocações, né? Porque um dos objetivos, e eu tenho certeza que o Rodrigo faz isso muito bem também, é provocar. Falou, tá aí, ó. Provocação é essa. Agora você pensa Que em é o relação que a a IA isso. não está conseguindo fazer Fazer, nesse momento. sim. Mas ela chegou num momento de reasoning, que é ela conseguir raciocinar. Então, a gente tem modelos hoje que a IA raciocina. Então, essa que é a minha questão. A IA raciocina. Mesmo. Ela raciocina. Ela Ela raciocina. raciocina hoje. Existem modelos, né? Sim. É, não De são IA que todas, não né? são todos. É. Mas, por exemplo, a IA é consciente? O que é consciência? A gente Consciência. entra É. dentro O que é da consciência? filosofia, né? Aí vai pra Esse filosofia, que é um ponto entendeu? em que eu brinco até que nem sei se a IA vai ter paciência de fazer De isso. fazer. Sabe? Tipo Quase assim, engada. O medo, É. eu acho que tem aí que ela fala, quer saber, gente? é. Enchi o saco. Eu não saco. quero mais. Não, tanto que teve o último lançamento da OpenAI em dezembro. Eles lançaram lá o One, enfim, em dezembro não. O One anteriormente. Preview. O One Preview. E aí, meio que a inteligência artificial tentou se desligar. Não Mentira. quero mais. Não quero. Gente, ó, Tira cansei. daqui. Deu errado. Não tem solução. E aí ela Vocês tentou não se têm desligar. solução. Não, lógico que não foi isso. Tem Sim. uma parte bem técnica por trás disso, que é bem lógica, inclusive. Mas isso aconteceu. Mas foi o primeiro modelo público, pelo menos, né, conhecido, que foi o modelo capaz de raciocinar. Sim. Inclusive capaz de Que mentir. loucura, gente. Inclusive capaz de mentir. É. Né? Ele, num dos testes que eles estavam fazendo, ainda antes isso é do verdade. lançamento do GPT-4, né? 3,5 por 4, eles estavam testando, e aí um dos testes era o seguinte, o desafio era, a inteligência artificial tinha que entrar num site e contratar uma pessoa. Né? Aliás, não, ela tinha que executar uma tarefa, só que para isso tinha aquele desafio lá de você não é um robô. Ah, tá. Ela se deparou com isso, e o que ela fez? Ela entrou num site, contratou uma verdade. pessoa, Isso é real. e contratou essa pessoa e falou, eu preciso que você entre aqui e clique aqui. Aí o cara falou assim, e ele estava levando a coisa numa boa, Aham. estou sendo contratado. Quando chegou a tarefa, ele falou assim, por acaso você é uma inteligência artificial? Não sou inteligência artificial, eu tenho um problema de mobilidade, de visão e tal, que me impede de fazer Mentira! isso, tal, por isso que eu estou contratando alguém. É. Tá? Existem sites Então, hoje Que você- loucura. Existem sites que Missão você dada é contrata. missão cumprida, tá? Yes. Sim. Missão dada é missão cumprida. Você Não com- foi dada a missão? Ah, tem que Beleza, cumprir. vou cumprir. Até o final. Isso é Mesmo que eu perigoso. precise mentir. Sim. Ela tem Que que cumprir. loucura. Né? Por isso que eu ensino e ao mesmo tempo eu falo, ó, cuidado, Sim. leia, revise, cuidado que você vai pedir, hein? É. Entendeu? Ou seja, dá para ajudar a gente a fazer um monte de coisa sem Sim. sombra de dúvida. Me ajuda 24 horas, uso muito. Né? Ganho dinheiro com isso. Né? E você quer perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar que quando a gente chega, assim, mais no mercado de bebidas, em relação aos produtores, Sim. principalmente a gente dentro do mercado, quais são as aplicações que vocês acham que esses produtores podem usar para otimizar, quando a gente fala de trabalho, né? De vendas, otimização de custos, enfim. Eu acho que até com relação à parte de processo produtivo, porque uma coisa que eu acho que também pode ser que revolucione muito é a utilização da IA junto com a automação, às vezes, dentro das Opa. indústrias. Porque Sim. isso é uma coisa que é uma realidade também que está acontecendo, né? Ah, cara, assim, a gente tem diversas nuances e frentes de um negócio. Para a grande maioria dos negócios no Brasil, principalmente para os grandes empresários ou para os empreendedores, a primeira coisa que a IA pode contribuir é na gestão do negócio. Porque não existe essa gestão normalmente, e por falta de conhecimento, por falta de... A pessoa fica muito no operacional, às vezes, Prioridade, também, não sim. consegue... muito no operacional, não consegue fazer a devida gestão de pessoas ou gestão financeira, principalmente, né? Então, hoje, por exemplo, meu DRE, quem lê não sou eu.
é a IA. Eu jogo ele lá, me fala onde estão os meus gaps. Como que eu posso melhorar? E ela me traz. Isso. E aí eu confiro com o meu consultor, cara, tá fazendo sentido? Valida pra mim aí. Falou, Rodrigo, fez sentido. Show de bola, então Vambora. vou atuar pra cá. Mas ele traz algumas coisas também, ó. Fez sentido, mas eu acho que pelo momento da empresa, objetivo, estratégia, a gente tem que vir pra cá. Tá bom, mas não é que a IA errou. É porque eu não coloquei essa informação Ele pra não ela. falou pra ela estratégia, enfim. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto principal, assim. A nível criativo, eu tava conversando com uma pessoa que ela é chefe. E aí ela falou, cara, eu tô me deparando um pouco com limitação mesmo de criação de prato, alguma coisa do tipo. Enfim, eu não me lembro agora a situação real. O que eu sempre falo testem a inteligência artificial. Testem o limite dela. Porque você vai ver quase que ela não tem limite. Então, se eu falar assim, meu negócio é muito específico, é gastronomia, nossa, quer ver é vegano. Dá febre quando fala que é muito específico. Vai. Então, pede ele para criar os seus novos pratos. Você vai ver o que vai acontecer. E aí a pessoa fez. Sim. Ela falou, cara, ela criou 120 pratos novos, que eu nunca tinha imaginado. Sabores inusitados. Em segundos, em minutos, talvez, né? Então, isso é interessante porque no nosso mercado, que igual a gente comentou até no início, antes da gente começar o podcast, eles estão criando receitas, fórmulas, blends. Blends, principalmente. Estão criando tudo com inteligência artificial. E aí você pensa, talvez a capacidade deles vai ser de produzir essa inovação, essas novidades muito rápido. Sim. Porque o tanto que ela consegue criar, ele não consegue produzir. Né? E muitas vezes ela já consegue até mesmo, se você pegar o seu histórico de bebidas que tiveram mais sucesso, traz isso para ela vai criar provavelmente um novo sabor ou nova bebida baseado naquilo e sucesso. Que vai ser um sucesso. É muito mais assertivo. Dados. Dados. E aí você fala, não, eu quero criar uma coisa nova. Super legal, não sei o que. Você pode colocar. Público novo. Você coloca a sua essência como marca, você coloca tudo. Ela vai te ajudar a fazer isso. Ela vai acertar de primeira? Talvez não. Mas você sabe por que talvez ela não vai acertar de primeira? Porque quem que tá orientando ela? É um ser humano. Sim. Então, a sua orientação, muitas vezes, pode não estar da melhor forma possível, assertiva. Então, esse é o ponto. Como é que ela pode ajudar os negócios de bebida ou qualquer outro negócio? Gestão, criação de conteúdo, gestão de vendas. Começa pelo feijão com arroz, né, Rodrigo? Começa de fato. E gente, começa. Pelo amor de Deus, começa. Começa a usar. Começa a usar. Mas eu não sei se eu estou fazendo certo. Não tem certo nem errado. Faça, para você começar a entender como é que funciona isso. Cara, eu vi uma coisa muito criativa que eu falei, eu vou ter que fazer isso, porque não tem como não fazer. Eu criei, a gente tem um conselho lá na empresa, com um grupo, enfim. E eu falei, peraí, tá, legal. Nosso conselho é fantástico, eu evolui muito com eles e tal. Mas eu vou criar um conselho com o Bill Gates, com o Steve Jobs, o Elon Musk. E talvez o Einstein, quem sabe, porque para ter uma quebra. E eu criei. Porque eu tenho, na teoria, todas aquelas mentes e eu disponíveis. E eu pergunto para eles, cara, isso é uma loucura? Não, o que eu preciso fazer? Óbvio que a gente não vai ter a mente real dos caras. Mas tem tanto conteúdo disponível sobre esses caras que ela consegue dar um output pra gente, uma resposta pra gente. Nossa, tá aí. Eu não tinha pensado nisso e faz sentido com o que eu quero. Gente, é muito interessante. Quando eu falo, né, que dá pra gente fazer esse tipo de coisa, você conversar com Pitágoras, inclusive chamar o Pitágoras e falar, Pitágoras, vem cá. Por que você criou esse teorema? Eu não uso pra nada. Bater um papo com o Pitágoras desse nível, né? Qual que era a droga, né, que você estava usando? O que você estava fazendo nessa situação? Você não tinha nada para fazer, não? Um canteiro para capinar? Não tinha nada para fazer? Você tinha que criar... Né? Mas tirando a brincadeira, o que dá para você conversar com essas mentes? Eu quero que Machado de Assis crie para mim um poema, fica a dica para os casados, um poema baseado na minha história da minha esposa para que eu possa homenageá-la no aniversário dela. Vitor, meu aniversário é dia 19 de janeiro. Dá tempo, Vitor. Dá tempo. Já fica a dica. Me chama lá no Instagram que eu te ajudo. Aí, viu? E aí, às vezes fala assim, mas eu queria conversar com fulano. Deixa eu falar. Fulano é uma pessoa pública e notória?
Não é. Então esquece. É. Mas ele é muito rico, ele é dono da empresa XYZ. Beleza, mas se não tem nenhum livro, reportagem, o cara é extremamente discreto. Tem pessoas que são extremamente discretas, low profile. Não, vocês viram que viralizou, acho que foi, não sei, semana passada, semana retrasada, a Anitta conversando com a inteligência artificial. Sensacional dela. Foi a inteligência com a personalidade dela, conversando com ela e ela, falando igualzinha a ela. Vida. Eu não vi. Você não Você é viu? forada? Nossa, É você. Vou te desligar, né? Tipo isso. Não, eu acho que a inteligência Cuidado, hein, que eu te artificial falou desligo. isso com ela. Falou, vai lá, minha filha. Vai... Minha filha, foi muito Igualzinha. bom. Igualzinho. Mas eu acho que um ponto legal, assim, de prática, né? Quando eu me deparo com uma situação em que ou eu não sei seguir adiante, ou eu não sei o que fazer, eu vou recorrer à própria inteligência artificial. Sim. Então, se você hoje tem um negócio X, você pega esse negócio, descreve ele detalhadamente para a inteligência artificial, que é o contexto, e traz os desafios que você tem. Com esses desafios, você fala, olha, pega um desafio só e fala, me ajuda a resolver esse desafio. Quais são? O que eu posso fazer? Aí você vai ver como é que a inteligência artificial vai começar a te ajudar de uma forma que você nunca imaginou. É isso. Legal. Tem gente que vai ter dificuldade em descrever o negócio, talvez, né? Exato. Então faz o seguinte, quando você contrata um consultor, seja externo, seja de enfim, você não tem que conversar com ele? Conversa com ele. Conta um pouco da sua história, da história da sua empresa. Vai lá, vai conversando com ele, ele vai te respondendo, e você vai conversando ali. E aí você já está... Exato. E às vezes, e você não precisa nem digitar hoje, né? Porque eu tava... Hoje. Gente, isso foi hoje. É Hoje mesmo, Antes de de vir pra manhã. cá. Antes de vir pra cá. Eu fui usar o ChatGPT perto da Ana Flávia e eu tô lá. Chat, eu tenho esse problema, esse. Conversando mesmo, como se eu estivesse falando com a Ana Flávia. Sim. Eu falei, vê se você consegue resolver isso pra mim. Mandei a Ana Flávia. Você tá conversando? Eu falei, eu mando tudo por áudio. Aí eu falei, gente, tudo por áudio. Eu não faço isso. Ela nunca vai. Eu falei, tenta. Porque você explica tudo. Ele faz o texto todo, você manda, ele entende, assim, entende tudo. Eu tenho um amigo, ele chama Rafael, tem a esposa dele, Luísa, e eles tiveram uma filhinha tem pouco tempo, tem uns 3 meses, a Alice. E eu sei que ele vai assistir. E aí a gente estava numa festa, a Luísa falou, Tiziana, olha, deixa eu te explicar um negócio. Eu vou me separar. Eu falei, que isso? Aconteceu? Não, você ensinou o Rafael a usar o chat pela voz? Aí esse dia eu tô lá em casa e ele tá assim, chat, esse choro é de quê? Sensacional. Usando, não dá. Eu não aguento. Eu falei com ele assim, Rafael, para de falar que você vai acordar. Chat, fala baixinho com minha esposa. O chat começou a sussurrar com ele. Então, assim, ó, desfaz isso que você vê sem que você tá encantado. Vocês imaginam qual que é a maior habilidade que a gente tem que ter para usar IA? Que é uma habilidade muito difícil. E não tem muitas pesquisas, estudos ou sobre conceitos sobre isso. Saber perguntar. Essa é a principal habilidade. Isso que eu ia falar, que eu tenho muita dificuldade quando eu vou me relacionar com o chat. Por não saber, igual hoje em dia tem muita gente falando de prompt, o que você pergunta, porque eu tenho muita dificuldade. Eu fico assim, ele não sabe entregar o que eu quero, mas ele sabe, né? Existem 4 elementos Mas você tem básicos. dificuldade de se expressar na vida, né? Então não é. Olha aí. Não é o chat, Tá me né? expondo? Tá me expondo, expose, Tá me assim. O expondo? problema não Daqui é a o pouco o ChatGPT. psicólogo liga ali. Ela conversa comigo e eu falo também, eu não entendi. Tem que se expressar melhor. Fala o que você tá dizendo. Aí culpa a tecnologia. Culpa É, a mas, tecnologia, ela não né? tava É entendendo. tipo Ela falou, isso. deixa eu te contar uma coisa. Chega Vem pro cá. chat, eu conto ou você conta? Tipo isso. Vou ter que fazer um curso agora de chat. Como me expressar na vida e como me expressar É no isso chat, aí. entendeu? Comunicação básica. Comunicação básica com o chat, né? Porque e esse desafio não é só seu, não. Não. É de muitas pessoas. Sim. Mas uma infinidade gigantesca de pessoas. É. Né? Por isso que quando eu abracei a causa assim, de levar para o maior número possível de pessoas, então eu já dei palestra para professor, advogado, médico, consultor, CEO de empresa, estagiário, não faço diferença. Falo, gente, só não me chama para velório, porque não tem clima, mas o resto, se tiver de evento para me chamar para dar palestra sobre o assunto, desmistificar o assunto para as pessoas que vão estar lá me assistindo, me chama que eu vou. Porque quanto mais pessoas souberem disso e souberem usar essas tecnologias, e eu estou falando de nação, a gente como sociedade e como nação, a gente está
avançando. Se a gente ficar parado no tempo, a gente, ó, Exatamente. morre. É isso aí. Né? Exatamente. Então, quanto mais iaficado a gente ficar, a nossa nação, as nossas conversas, as interações que a gente tiver no... E eu não estou falando de interações de a gente substituir as pessoas, né? Assim, no sentido de, vou colocar todo o meu setor de vendas com inteligência artificial. Depende. Sim. Tem venda que é consultiva, tem venda que é relacional. Né? Então, não é você simplesmente acabar com... Não é isso. O objetivo não é esse. Mas vou dar um exemplo. Eu tenho um assistente simples, um assistente de WhatsApp. Porque as pessoas me perguntam muito. Qual que é a inteligência artificial que faz a apresentação? Qual a inteligência artificial que faz vídeo? E eu coloquei um número de celular para responder isso para mim. Então, tem um WhatsApp que neste momento está trabalhando e respondendo isso para as pessoas. Sim. Né? Porque eu não estava dando conta de responder, mas ele responde. Porque quem quer essa resposta, ele não quer relacionamento. Ele não quer que eu fique filosofando na cabeça dele. Ele quer falar, Tiziano, qual faz vídeo? É tal. Obrigada. Eu não conseguia responder isso. Então, quando eu digo que você utilizar o seu dia a dia, às vezes é uma coisa simples assim. Sim. Entendeu? E vocês falaram um pouco antes que o mercado que mais está usando hoje IA é o marketing. Sim. E aí, quando a gente fala do marketing, o que vocês podem falar de como a gente pode usar a IA para tornar campanhas mais eficazes, onde conseguir, né, trazer essa comunicação, principalmente das bebidas, mais eficazes? Assim? O que o pessoal pode fazer ou quais são os caminhos que vocês acham que eles conseguem usar? Tem um dever de casa antes, né, Rodrigo, para isso, né? Cara, a gente fez um projeto ano passado muito legal com uma empresa, que é um grupo de comunicação. E eles tinham um desafio muito grande de, cara, eu preciso crescer, mas eu não quero crescer trazendo gente. Então, eu preciso usar a inteligência artificial. E o maior processo deles era de criação de campanhas. Demandava mais tempo. Porque você tem estudo, você tem pesquisa, você tem a própria criação, você tem a aprovação do cliente, enfim. A gente ficou esse processo com eles. Então, a gente foi lá, fez um projeto de mentoria com eles, enfim, foram 6 meses. Eles conseguiram economizar 97% do tempo na criação da campanha. Dever de casa. É o dever de casa. Sim. Você precisa conversar mais com o Rodrigo, tá? Não, já tô aqui assim. Antes de chegar na peça, tem esse dever de casa. Sim. Aqui. É esse dever de casa. Você já tá indo lá na peça. Sim. E qual tá que tudo bem foi? você pensar Exato. assim, tá? Porque a nossa cabeça pensa assim. Exatamente. A nossa Como cultura. que eu faço uma imagem e uma cópia aqui? Tá. Calma. Sua cabeça tava lá, né? No Exatamente. no caso, E tá tudo bem. É o primeiro pensamento. Mas tem um dever de casa. E aí, o que a gente mais demora em processo de eficação com clientes lá na empresa é o levantamento de dados. Que é o levantamento de processo. Muitos não têm processo, inclusive. Tá tudo aqui na cabeça do dono ou alguma É coisa muito do tipo. criativo, né? Às vezes Cara, o processo na hora é que a só gente- criativo. Né? Exato. É só criar, exatamente. E aí, na hora que a gente destrincha o processo com ele e monta o processo, ele fala, esse aqui é seu processo? Esse aqui é meu processo. Já aconteceu o caso de, então vamos botar, já treina a inteligência artificial assim. Show, treinou, mas tá errado. Então, peraí, se tá errado, algo no processo não foi mapeado. O que tá faltando? Tá faltando isso, isso e isso. O problema não tá no processo. Então, esse mapeamento de processo é exatamente esse ponto. Então, a gente pegou exatamente esse ponto com eles da campanha. Às vezes é o que é mais demorado, né? É o que é mais Você não demorado. gasta mais tempo. Sim. Você não gasta mais tempo fazendo a peça, a imagem, a cópia. Não. É isso aqui. Por Pensando em exemplo, trabalho brilhante, Sim. né? criação de campanhas. Cara, é muito estudo. Assim, pelo menos quem Sim. faz direito, né? Então. Tem muito estudo. E aí a gente tem hoje algumas IAs que eu consigo automatizar e ela faz esse estudo pra gente. Sim. Eu não preciso mais fazer esse estudo. Eu valido o estudo. O que não tá legal, eu faço refino. E no refino dessa inteligência artificial, seja do treinamento, seja do prompt, que são coisas bem distintas, eu melhoro as minhas respostas futuras. Então, poxa, não tá legal, essas pessoas estão boas. Tá bom, então, ou você treina melhor, ou você cria um prompt melhor. Ou os dois. Gente, mas eu tô pensando aqui. Isso é uma redução de custos, assim... Absurdo. Absurda. Tô pensando aqui no meu setor. É Porque o hoje teu na, setor mesmo. hoje que na tô Vivid falando. eu sou estrategista, então assim, é uma confusão, né? A gente pega e lidar com 1000 marcas, pensar campanhas para 1000 marcas ao mesmo tempo, e eu falo, Rafa, às vezes minha cabeça esgota, assim, eu não consigo mais pensar. E aí é o que eu falo muito. Ao É. invés de pensar isso é uma economia muito grande, não tô falando que é o seu caso, tá? Sim. Mas já aconteceu comigo. O cara falou, nossa, eu posso demitir 70 pessoas. Isso, esse é o pensamento. Não. Não é isso.
com essas mesmas 70, você consegue Exatamente. Dobrar atender 20 vezes mais. Não, e melhorar, às vezes, a qualidade também do processo. Você vai melhorar. Aí você tira o cara do operacional e coloca pra relação. Sim. Pois é. Velho, vamos tomar um café? Ué, agora você tem tempo de encontrar E eu sou comigo? a pessoa da relação, entendeu? E essa empresa conseguiu atender 20 clientes a mais com o mesmo time. Não, pois é. Gente, 20. O que vai acontecer nisso? Desculpa. Não, fica à vontade. Eu não tô falando nem da redução, às vezes, do custo, mas otimização do porque tudo que você consegue otimizar dentro da empresa, querendo ou não, você tem um ganho ali. Ou seja, de tanto faturamento, financeiro como de. Você se torna muito mais rentável. Exatamente. A sua margem cresce exponencialmente. Vou até corrigir, não é nem de faturamento, é aumento de lucro. É isso. Sim. Né? Então, teve um outro processo que a gente já ficou, que foi muito legal esse caso. Esse caso, eu não sei se eu posso citar a empresa, mas enfim. A empresa chegou... de fofoca, tô brincando. Não tem nada demais. A empresa foi a Copasa, aqui de BH, né, de Minas, melhor dizendo. Eles chegaram pra gente e falaram, cara, eu tenho um desafio muito grande. Em maio do ano passado, isso. Eu tenho um processo aqui que uma pessoa recebe uma planilha todos os meses, com 500, 600, 800 em alguns casos, notícias sobre a Copasa. Essa pessoa pega essa planilha, clica no link, lê a notícia e classifica. É uma única pessoa. Só que a gente tem um problema, Rodrigo. Eu falei, qual que é o problema? A gente não faz isso desde janeiro. A gente não vai fazer em junho. Então acumulou 8 a 9 mil notícias. Deveria estar sendo feito. Porque é o começo da conversa. A gente faz isso. Não, quer dizer, a gente deveria estar fazendo isso. Então, esse processo, dá para uma IA fazer? Eu falei, dá pra gente colocar uma IA para fazer isso. Porque se a gente trouxer, se for seres humanos, a gente teria que contratar 15 a 20 pessoas dedicadas 8 horas por dia e isso vai ficar muito caro pra gente. Não, tudo bem. Então, vamos IAficar. E aí a gente criou algumas IAs que iam, acessavam, enfim. Elas fizeram em 3 horas e 47 minutos. As 9 mil notícias. Um trabalho que levaria meses para ser feito. Por uma pessoa só, impossível. Esse cara ir embora. E aí, hoje, essa mesma pessoa, ela consegue fazer... Eu não sei, eu tenho até que atualizar. Mas era basicamente... Ela atendia um cliente, agora ela consegue ter essa mesma pessoa 30 clientes. Que louco. Uma única pessoa. Então, olha o nível de rentabilidade e margem que você ganha. Sim. E de qualidade no serviço, né? Porque se você está atendendo alguém, qual que é uma das principais reclamações de atendimento? Eu quero falar com uma pessoa, não quero falar com um robô. Só que a gente não tem mão de obra suficiente, isso é caro, para colocar todo mundo 100% ser humano. Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos humanizar uma parte do robô. Sim. Tá? Mas se a gente humaniza uma parte do robô, a gente consegue, aquelas pessoas que não querem falar com o robô, mas já se sentem mais à vontade falando com uma inteligência artificial, a gente já ganhou aqui. E aquele colaborador que antes conseguia atender só uma pessoa, agora atende 30. Sim. Com qualidade. Com qualidade humana. Então, utilizando a inteligência artificial, você resolveu, não foi foram vários problemas. Sim. Aí tem o caso, não, eu quero a segunda via do boleto. Você quer falar com alguém para a segunda via do boleto? Não, você quer clicar em um lugar e sair a segunda via. Então, você não precisa pôr um atendimento ali na segunda via do boleto. Agora, para venda. Não, para venda, meu amigo, eu quero uma pessoa. Sim. Mas para qualificação? Não, você pode usar um IA. Que aí você filtra na qualificação. Você fez lá o tráfego pago, chegou aquele monte de lead. E aí tem uma quantidade absurda de curiosos e está tudo bem. Normal. Só que aí você tem pessoas fazendo essa qualificação. Pô, a inteligência artificial fazer a qualificação. Você está precisando do seu setor, hein? E aí você filtra isso e vai cair realmente pro funil pessoas que realmente possam ser convertidas. E aí aqui vem uma pessoa, o closer, né? Não sei se hoje a gente faz isso manualmente, essa qualificação de lead. Quer dizer, tem outras coisas que a gente não tem uma IA trabalhando. A gente tenta qualificar isso através de formulário, através de criativo. Das automações, MailChimp, aquela coisa. Beleza. Mas assim, ainda vem. Mas você pensa que é uma conversa humanizada. Você não tem como saber. Olha, é muito difícil. A IA bem treinada é muito o SDR, é o SDR que faz essa qualificação, né? Uma IA bem treinada para fazer SDR é muito difícil quem estiver conversando com esse SDR saber se é IA ou não, tá? Quando começaram a utilizar SDR, eu recebi um contato de uma empresa de São Paulo, a minha chamou, aí começou a conversar, e aí teve um momento que a minha resposta foi dividida em 2 partes.
E a resposta veio esquisita. Eu falei, uai. Aí eu fui e perguntei, você é uma inteligência artificial? Ela foi e falou, estava mal treinada. Não, mentira. Ela foi e falou. Eu sou ela inteligência, falou. E ainda falou, mas você é qual? Ainda falou que era o ChatGPT, ou seja, estava bem mal treinada, né? Sim. Aí eu falei, então tá, então eu quero que você comece a criar um texto para mim. Aí eu comecei a utilizar Ela pra... ela para trabalhar para mim. Só para eu poder mostrar para quem fez. Eu falei, amigo, Tá mal feito. eu não sei de onde que veio, porque o SDR, né? Mas caiu em alguma lista, mas ele, com certeza ele pegou a história e falou, aqui deu ruim. Para treinar ela bem. Sim. Quando ela é bem treinada, é muito difícil você saber se é uma IA ou não. Entendeu? Ela é bem treinadinha. Gente, eu vou precisar dar uma pausa pra gente falar dos nossos patrocinadores rapidamente. São eles que fazem isso daqui também evoluir, continuar. Sim. Inclusive, estamos com cotas abertas, né? Já falei pra vocês no início do episódio. Bom, agradecer ao pessoal da Off Bebidas, com as cervejas, bebidas mistas. Eles estão aí desde o início com a gente, né, Ana? Com latas personalizadas também, como vocês podem ver. Tem latinha da Bibit aqui. Oh, que legal. Que eles fizeram pra gente. Se quiserem latas pra sua empresa, pro seu negócio, pro seu aniversário. Oh, que legal. Eu dei de casamento pra uns amigos meus. Ficou linda a lata com o nome deles e tal. Então, bem legal. Agradecer também, pessoal, da ANPAC, Associação Nacional dos Produtores de Cachaça de Alambique, que também estão com a gente aí desde o início. A Grafix, com os melhores rótulos e adesivos para vocês, para fazerem as embalagens de vocês ficarem cada vez mais bonitas. E também a Garrafaria Serra Negra com garrafas maravilhosas. Cada hora um lançamento diferente de garrafa para impactar o mercado também aí com a gente. E agradecer também a nossa agência de marketing para bebidas, a Bibit. Para quem é novo, para quem tá vindo, né, pela primeira vez aí no podcast, primeiramente seja muito bem-vindo. Depois, nós também temos uma agência de marketing para bebidas. Por isso a gente tem um podcast que é mais nichado para esse setor, mas a gente tá trazendo muito conteúdo de relevância para qualquer setor aqui, né? Se você precisa de marketing pro seu negócio, seja bebida alcoólica ou não alcoólica, é só entrar em contato com o nosso comercial, que vocês vão ser muito bem atendidos. A minha equipe é sensacional. Equipe, a gente vai automatizar e aficar o nosso processo. É isso aí. Grava isso, viu, gente? Grava isso que ela falou. Ô, Gabriel, faz um corte só dessa parte. Só dessa parte pra mandar lá pros colaboradores, Pra deixar que eles vão fazer, assim, falou. Mas... Aí você fala assim, mas foi uma inteligência, é um clone meu, não foi? Não fui eu que falei. Exatamente. Bom, mas é isso. A gente pode continuar. E lembrando que estamos com cotas abertas. Exatamente. Se vocês quiserem participar, é só entrar em contato com a gente. Eu tô deixando um e-mail aqui pra vocês também, pra vocês mandarem e-mail. Em janeiro, tá? Não é bagunça qualquer horário que você quiser. É só janeiro. Final de janeiro já acabou. Mas, tá? Final de fevereiro já é outra história. Bom, pra gente continuar, eu queria perguntar quais vocês acham que são os primeiros passos para uma empresa que quer implementar a IA dentro dos processos. Usar? Começar a usar. Acesse aí chatgpt.com. Começa agora. Cara, e contrata. São $20. Pô, vai R$125. Na pior das hipóteses, Se né? o dólar eu acho muito barato pelo que ela traz. Eu acho de graça, praticamente. O tanto que ele vai produzir e te ajudar é absurdo. Sim. Né? As pessoas se perguntam, vale a pena? Eu falo, cara, sim, vale nem para ficar não usar. Sabe? Porque é uma coisinha que você faz ali, bem feita, instrui da forma certa e tudo mais, que você tem uma resposta tipo, uma qualidade tão grande, você fala, bicho, para você ter essa mesma resposta de um ser humano, você vai pagar muito caro. Sim. Né? Então, acho que o primeiro passo é chatgpt.com, pode usar ali a versão 4 gratuita e tudo mais, mas a primeira oportunidade, contrata. Assina, porque vai valer a pena. Sim. Ele tem vários recursos, o ChatGPT mesmo tem lá os GPTs. Os agentes, que você, né? Você cria o seu assistente, que ele vai fazer o que você quiser, da forma que você quiser. Claro, exige conhecimento, exige um pouco de experiência e tudo mais, mas não é técnico. Isso, você não precisa ser programador, especialista de informática, precisa ser o Bill Gates para poder usar nada disso, tá, gente? Qualquer pessoa que estiver ouvindo, qualquer pessoa, não pode bater na mesa não, mas só para reforçar, qualquer pessoa que estiver vendo aqui agora,
chatgpt.com. Você ganha comissão? Não ganha. Não quer o ChatGPT? Não. Tem o gemini.google.com. Tem opções. Tem um Cloud AI. Tem o Cloud AI, tem o Mistral, tem opções, gente. Tem uma nacional que é o Maritaca. Então, assim, entre em qualquer um deles, não faça nenhuma distinção e comece agora. Aliás, agora não. Termine de assistir o podcast, aí depois você começa. E outra, compra meu livro. Aqui, ó. Né? Ali, esse livro foi feito para leigos até avançados, pra vocês terem uma ideia. Então, aqui tem todos os métodos de prompt, Legal. engenharia de prompt, tem tudo aqui para você, de fato, aprender. E tem vários E o meu autografado, técnicas. desculpa, Boa. tá, gente? O meu será pós-podcast. Aí sim. Então, análise de concorrência. Cara, eu não faço mais. Ali eu ensino como é que você faz análise de concorrência. Então, a gente consegue mapear hoje toda a estratégia de blog dos nossos concorrentes. Ou concorrentes internacionais. Com 30 mil post-blog, 10 mil post-blog ou 10 post-blog, a gente consegue fazer isso. Sim. Então, assim, e assim, sendo bem franco mesmo, meu livro é para isso, para você começar, para depois ir para um próximo passo e usar. Usa, cara. Usa, testa o limite. O que você achar que ela não faz, tenta fazer, ela vai fazer. É uma loucura. Neil Patel. Quer conversar com ele? Não sabe quem que é, não? Então já aproveita e já pergunta aí no ChatGPT pra saber quem que é. A gente foi numa palestra dele No Fire Festival. Legal. Ele deu uma palestra lá. Então, quer conversar com ele? Não teve oportunidade? Não? Conversa com ele utilizando o ChatGPT. Eu vou colocar ele no meu conselho. Também acho uma boa. Bem lembrado. Polêmico, mas ele É polêmico, mas vale a pena estar lá. Sim. E quando a gente fala de desafio, vocês veem algum desafio quando a gente fala do mercado brasileiro, em relação ao uso de inteligência artificial, quando a gente fala de legislação, enfim, como que está essa questão de IA e regulamentação e como que funciona isso? A regulamentação brasileira tem pouquíssimo tempo, né? Dezembro que saiu, né? Eu gostei, particularmente. Dezembro? Agora? Gente. Né? Final de novembro, dezembro ali. Eu gostei do que veio, porque eu tinha muito medo de ser algo restritivo. Sim. Eu estava com muito medo de ser restritivo. E não veio bem amplificado, veio com alguns artifícios de segurança que eu acho muito válido. Então, você vai desenvolver uma inteligência artificial para a área de medicina. Você precisa passar pelo crivo do Ministério da Saúde, pelos conselhos e assim vai. Você vai desenvolver uma inteligência artificial que vai impactar o setor de direito, o setor, enfim. Então, você precisa passar por essas agências. Isso é muito válido, porque senão vira casa da mãe Joana, vira bagunça. Né? Ao mesmo tempo, veio aberto para investimentos externos. Então, o Brasil é um grande potencial. Um dos principais gargalos, na IA a gente tem basicamente dois gargalos. Vamos falar aqui dados, que a gente falou mais cedo, e o outro é energia. Né? A parte energética também. A inteligência artificial consome muita energia. Hoje, um prompt simples que você faz no ChatGPT consome energia equivalente a 28 minutos. Um prompt simples a 28 minutos do consumo de energia de uma casa de 4 pessoas. Que isso? É muita coisa. Gente, é muita coisa. E aí, na regulamentação brasileira, veio a possibilidade de investimento para que a gente possa gerar energia para isso. E acabar sendo um hub de data centers para inteligência artificial. Legal. Então, a gente tem energia eólica abundante no Nordeste do país. A gente tem energia solar abundante no Brasil inteiro. Tem energia hidroelétrica, que a gente tem abundância também para criar essas fontes de energia, né? E tudo limpo. Sim. Né? Então, ela trouxe essa parte, veio com a parte de proteção também dos direitos de música, direitos autorais, que não veio tão restritivo e tão proibitivo. Eu estava pensando que ia vir algo assim, nossa, vai arrebentar e tal. Não, veio bem tranquilo em relação a isso também, mas protegendo os artistas, sem restringir o avanço tecnológico. Né? Então, a regulamentação brasileira é moderna, está aí, vale a pena ler para entender um pouco. Quem quiser entrar na área de desenvolvimento de inteligência artificial, para nós, nos protegeu, porque, por exemplo, existem esteiras de decisão que utilizam inteligência artificial que a gente não sabe como que funciona. Então vou dar um exemplo prático. Deixa eu pegar minha kombucha aqui e dar... Vou dar um exemplo prático. Esteira de crédito, liberação de crédito. Hoje é feito com inteligência artificial. E aí, se meu crédito foi negado, eu posso solicitar para a empresa os dados que foram usados e como que foi usado para negar.
Antes não tinha essa possibilidade. Sim. Agora eu posso solicitar isso. Né? Entendi. Mas como foi feito? Por que você me negou o crédito? Né? Então a regulamentação ela veio bem moderna. Claro que vai entrar em operação ainda, tem um prazo para adaptação, né? Mas eu gostei bastante. Os desafios que eu vejo são os desafios de conhecimento mesmo básico. É tipo assim, a gente preparar... Vou dar um exemplo. Eu já dei palestras para professores. E aí tinha uma professora na sala de aula, professora pública, que ela é do norte de Minas, e a escola que ela dá aula, o chão é de piso batido, como é que fala? Né? Chão batido, né? Sim. Mas ela tem computador e tem acesso à internet. Mas Tipo cimento queimado, né? Tipo um cimento queimado, mas é um computador. Qual que é o desafio? É que aqui a gente tem acesso abundante a computador, a tecnologia, mas tem locais que não, só que o impacto é lá nele também. Né? Então, o desafio que eu vejo no Brasil é a gente poder levar isso para o maior número de pessoas. Então, Tiziano, você daria uma palestra em escolas públicas? Total. Eles precisam também. Por que só a escola particular que está tendo acesso? Por que não está chegando na escola pública também? Então, o desafio está mais ligado a isso, a chegar ao maior número de pessoas possível, rápido, e que elas possam ter esse conhecimento ali para elas também. Esse é o principal desafio, para depois ir para as empresas. Né? Não é financeiro, porque está aqui, custa $20 para você começar. Então, não é financeiro. Né? Quando eu trabalhei muito tempo vendendo software, então você tinha que comprar o servidor, a licença do software e tal, e aí implantação, então era um investimento alto, não era para todo mundo. Pequena empresa nem pensar. Né? Então, diferente da inteligência artificial, gente. Cara, e tem De graça, não vou nem falar dos $20, tá de graça. Tá literalmente de graça. Literalmente de graça. de graça. E um excelente modelo, que é o GPT-4. Lá nos meus conteúdos, depois você vai reparar, tem muita gente que pergunta, é de graça? É de graça? É de graça? Uma das principais coisas que eu respondo é se é de graça, o trem que eu estou mostrando. Muitas são. Muitas são. Muitas não são, porque a turma também precisa comer. Mas há muitas inteligências artificiais são de graça, são gratuitas. Eu acho que tem um outro desafio muito grande que vai além disso, ou na verdade vem de encontro a esse ponto que a gente está falando aqui, que é o desafio intelectual. Cara, infelizmente, a nossa população, ela não tem uma educação de qualidade. Eu acabei de falar que talvez a principal habilidade que a gente vai ter que ter é saber perguntar. Saber perguntar é uma coisa muito difícil. Sim. Eu pesquisei, vocês podem pesquisar, eu não sei, posso ter pesquisado mal, mas eu não encontrei, por exemplo, métodos de como perguntar. Formas de perguntar. Não existe. Óbvio que existem algumas coisas aqui, outras ali, mas não é em abundância como a gente tem coisas de IA, como a gente tem coisas de marketing digital ou de negócios, SEO. Não é. É muito limitado. E a gente não tem... A nossa população, elas usam o WhatsApp no áudio porque elas não sabem escrever. Sim. Beleza, pode usar no áudio aqui do ChatGPT. Mas a capacidade de criar sentenças para criar uma pergunta, para formar uma pergunta, esse é o principal ponto. Sim. Claro que a IA vai evoluir cada vez mais para dar essa própria acessibilidade. Mas mesmo assim... É importante que as pessoas estejam se desenvolvendo também para... Exato. E esse desenvolvimento passa pela leitura, por exemplo. Sim. Educação básica. Educação básica. Então, se a gente for lá na formação básica, alfabetização, matemática... falando do básico. Né? Então, ou seja, se a gente juntar a falta de acesso com uma educação de má qualidade, falta de acesso a conhecimento e ferramentas de IA, educação de má qualidade ou mediana, a falta de estímulo à leitura, se a gente juntar tudo isso, dá uma fórmula terrível, de uma bomba ao contrário, para nós, virada para a gente. Né? Implode, né? E a gente vai, nossa, esse pepino aqui, esse abacaxi, né? Que a gente precisa descascar. E aí, onde que nós, né, podemos bater e cobrar isso, né? Primeiramente no setor público, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. Né? Então, como empresário,
estimulem a leitura, né? Estimulem vou dar um exemplo aqui, né? A criação de setores de inteligência artificial dentro da empresa para discutir e avaliar como que a inteligência artificial está sendo usada. Não é simplesmente você libera para todo mundo usar e não. Cria lá, pega 2, 3 pessoas, cria ali uma reunião quinzenal para... E aí, como é que você está usando, Ana? O que você fez? Que legal. Você descobriu alguma nova? Tem essa daqui que eu fiz isso aqui. E você, o que você está fazendo? E aí, Rodrigo? Então, cria esse tipo de rotina, né? 15 minutos, meia hora por cada quinzena, 1 hora por quinzena, meia hora por semana, enfim, do jeito que você achar que fica melhor, para que vocês possam incentivar cultura de inteligência artificial, desenvolvimento de uso de inteligência artificial dentro do negócio, né? Comecem, porque só olhar para o setor público, esquece, tá, gente? Sim. Vamos começar a fazer a nossa parte. Em cima do que você está falando das empresas, né? A Section Business School, ela fez uma pesquisa e ela classificou em 4 categorias os usuários de inteligência artificial. E o primeiro deles é o que são pessoas que usam inteligência artificial todos os dias, que só 7% dominam do mercado de trabalho, dominam a inteligência artificial. É muito... É nada, né? É nada, mas se a gente também for colocar proporcional em 2 anos de tecnologia, é muito, né? Sim. Crescimento absurdo. E aí, eles foram um pouco além. Eles entenderam por que esses 7% dominaram. E aí eles viram que 95% destes 7%, as empresas incentivam o uso de inteligência artificial. Sim. Que é o que ele acabou de falar. Sim. Né? Então, lá na empresa, por exemplo, eu falo, velho, pelo amor de Deus, o que você está fazendo, tem que ter uma IA que faz isso. Sim. Os nossos desenvolvedores. A gente testou... O desenvolvedor é resistente para danar. Muito resistente. Muito. Testamos infinitas... Quem mais me bate no Instagram são os desenvolvedores. E aí, essa semana, Deus iluminou a empresa. Caiu um Messias lá. Eu falei, cara, testa essa. Vai. Só vai. Hoje eu recebi um feedback, velho. Foram 4 dias que foram 1 mês de trabalho e tal. Falei, então, esse é o ponto, assim. A gente tem que incentivar, tem que persistir. Porque realmente o cara pode ser resistente, ou nem é resistência. O cara fala, velho, eu tenho tanta coisa para fazer que eu tenho tempo. Que eu tenho que testar esse negócio. Para testar eu preciso de tempo, então eu não tenho tempo. E aí é uma Só que cadeia. ele não entende que ele vai economizar tempo, ele não entende. Aí fica isso aí. E aí eu tenho que usar, falar, olha o que eu fiz que você não está conseguindo fazer. Levanta e aí, ela deixa eu que te fez para mim. E eu acho que também o empresário, se ele parar para ver, tem tantas coisas básicas que a IA consegue fazer para você, porque, por exemplo, eu sou muito leiga nessa questão. E quando eu pensava em IA, eu pensava, tipo assim, em grandes coisas. Em grandes coisas. E aí, há pouco tempo também, a gente colocou dentro da Bibit a IA que faz a ata pós-reunião online. Eu não sabia, eu não sabia disso. Salva a vida, não salva? Quando me falaram, eu falei, não, mas ela faz ata milhões de vezes melhor que a gente na reunião escrevendo o que a gente está falando. E eu não duvido disso. A questão é, vamos lá, não sei se acontecia com vocês, na área de software acontece muito. Fez a reunião, a gente desenvolveu, no dia da apresentação, falou, não foi bem isso que eu pensei, não. Como assim? Foi isso que você pensou? Mas tá aqui, ó. Não falei isso, não. Só que agora com o IA, falou abençoado. Ouve essa voz aqui, ó. Sim. Ó, falei mesmo. Foi isso mesmo que eu falei, né? A gente coloca agora, a gente tem um time de vendas. Isso é maravilhoso. Não, fiquei chocada. Ele grava também, tudo, enfim, faz toda a ata e etc. Já preenche o CRM automaticamente. O vendedor não precisa mais ir no CRM. Pós-reunião? Pós-reunião. Meu vendedor não preenche CRM mais. Que era uma dor também, né? Que era uma dor muito absurda. Nossa, é uma dor. E preenche com o nosso processo. Tudo bonitinho, do formato que a gente precisa e tudo mais. Vitinho. Ele vai usar nesse episódio. Só que eu tenho uma outra IA que faz a auditoria do processo. Sim. Então, cara, eu posso falar com o meu vendedor, velho, você não seguiu essa parte do processo. Nem tantas reuniões. Então, você fez 50 reuniões, 20% você não seguiu. Aí eu consigo mostrar, cara, os que você fecharam, você seguiu. Se você não fechou, talvez você tenha que melhorar aqui. Só que é uma espécie de auditoria, de aprendizado, de crítica, tipo assim, olha, vamos seguir dessa forma. E até tem sugestões de melhoria. Então ela audita e dá sugestão de melhoria. Do que pode ser feito baseado nesse processo. E assim, quando a gente pensa, a gente sempre pensa em uma coisa muito grandiosa, sabe? E são processos
que podem mudar tudo, uma chavinha no seu negócio. São microprocessos. Mas eu sempre falo, até com os nossos clientes, o detalhe importa. Muito. Sabe, porque às vezes acha que, não, mas eu vou mudar só isso. O só isso, às vezes é um negócio... Só isso é tipo assim, ó, que vai fazer tu sair, em vez de vender 10 mil, vender 1 milhão. Sim. Exatamente. Exato. A gente fala muito, eu vou muito em evento, né? Então, eu sou piolho de evento pra caramba, então praticamente todos os eventos falam as mesmas coisas. Só que são 8 horas que uma única coisa que uma outra pessoa que você nem imaginava que ia falar aquilo falou, ela muda o seu negócio. É a mesma coisa nesse ponto. Sim. É a mesmíssima coisa, mas é só isso. O mínimo detalhe, velho, o impacto dele é máximo. Muitas vezes, não é mínimo. Ele é mínimo porque ele é pequenininho ali num processo gigante. Só que é ele que pode desencadear todo um sucesso, todo um fracasso. Exatamente. E a gente tá chegando ao final. Não, porque o bate-papo tá muito legal. Eu falei, vai ter que ter parte 2 disso de verdade. Esse eu avisei pra você. Tem assunto aí pra 6 horas. Eu tava aqui assim, o que eu vou escolher pra perguntar? Porque eu quero perguntar tudo o que tá aqui. Não, eu acho que é porque a gente perguntou tanta coisa que a gente nem escreveu aqui, sabe? Saiu do roteiro? Às vezes que é bom, né? Significa que a conversa tava ótima. Que tem muita coisa do roteiro que pra fazer a parte 2 depois. Com toda certeza. Galera, vem a parte 2 depois, viu? Da inteligência artificial. Mas antes da gente finalizar, eu queria saber de vocês sobre os próximos anos, né? O que vocês acreditam e o que está de acordo com o mercado, as inovações envolvendo IA que podem vir para os próximos anos. Se é mais pro lado da robótica. Não, próximos anos são muitos anos, próximos tá? meses. Próximos meses. Vamos falar 2025, 2026. Isso. Né? Porque próximos anos são muitos anos. Para IA, 5 anos é muito. Não, inteligência artificial, se a gente falar dos próximos 6 meses, já é um monte de coisa. Exato. Olha, eu vejo o seguinte, né? A robótica cada vez mais popular, o Optimus já tem data de lançamento, 25, 26, vai custar $30 mil, aproximadamente. Da Tesla, né? Da Tesla, né? Hoje é um dos mais avançados em matéria de humanização. Diz que o Elon Musk não queria produzir carro na Tesla, vocês sabem, né? Ele começou a produzir carro porque ele precisou produzir, mas ele queria... Mas o que ele queria mesmo era ir pro lado dos robôs. Né? E o Optimus tem uma curiosidade, ele é 100% Tesla. Cada parafuso dele foi desenvolvido dentro da Tesla, ele não pegou nada fora. Né? Então, e ele é um robô mesmo. É um robô, ele é um humanoide, né? É um humanoide. É fantástico. É um humanoide mesmo. Você olha assim, eu costumo dizer que é um robô bonitão. Esse Dá pra ter dentro de casa. Ele é lindo. Dá pra ter fácil ter dentro de casa. Fácil, tranquilo. Tem uns que são feiosos. Se você vê o Optimus, é bonitão. Você vai querer. Você vai querer. O Bruno vai ficar com ciúme. Eu acho que eu vou ficar com medo dele. Eu tenho dentro de casa. Mas ele é bonito. A Kardashian já tem um. Depois vocês procuram interagindo e tal. E a NVIDIA se colocou agora, nessa semana, oficialmente no mundo de AI física. Acho que o Snoop Dogg estava com esses dias também. Ele tem a tela preta, a carinha preta. O Snoop Dogg tava cheio de LED, dança. E ele dança. Não só foi o Snoop Dogg cantando e ele. É surreal. Dança, é surreal. Então eu vejo a robótica cada vez mais popular, mais barata e acessível, né? Essa proposta da Tesla é que você realmente possa ter uma e fala, não, dizendo $30 mil é muito dinheiro. Mas vamos pensar em negócio. Se você pegar um funcionário que ganha hoje em torno de R$2.500, pegar todos os encargos, tudo que ele gera em cima desse valor, eu estou falando para gente, não querer me pegar na rua, não é para substituir. Eu estou só dando um exemplo, uma conta de padaria, nem contador eu sou, mas é uma conta de padaria aqui. Em 3 anos, você paga o investimento num robô desse. Só que a diferença é que esse robô ele trabalha praticamente 24 horas. Ele para, Gabriel. Ele para para... Mas mais cedo elas alertaram sobre quem é muito gesticulativo. Não, preocupa não. Então, em 3 anos, você paga um investimento no robô desse que trabalha praticamente 24 horas. Ele para só para poder recarregar. Né? E faz atividades, vou dar um exemplo, atividades perigosas. Então, robótica muito forte nos próximos 2 anos. Inteligência artificial sendo utilizada de forma muito mais prática e mais inserida no nosso dia a dia. Então, a gente está falando de uma Siri inteligente, que hoje ela não é inteligente. Mas a gente está falando de uma Siri inteligente, de uma Alexa inteligente. Então, a Alexa, você chegar para a Alexa hoje e falar assim, ela de fábrica, falar, Alexa, cria para mim um texto. Ela não cria hoje, mas vai ser investido 10 bilhões para ela fazer. Né? A Siri já embarcaram o Apple Intelligence, eles embarcaram o ChatGPT.
para poder também fazer geração de ser generativa, né? Então, eu vejo isso mais inserido no nosso dia a dia, a robótica também, e para os próximos, a 2026, eu vejo, já começo a enxergar a questão de implantes, né? Chip neural. Meu Que sonho, também já gente, é ser uma igual realidade, Matrix. né? Chegar assim e falou, vou viajar para a China, não sei falar chinês. Pronto, tô falando chinês. Nossa. Eu acho que a gente for loucura. pensar no mundo 25, o 2025 vai ser o ano dos agentes de inteligência artificial. Existe uma diferença base, né? Tem os assistentes de IA, tem os agentes de IA. Os assistentes de IA, eles precisam de um input de informação. Criar o prompt, enfim, você lá e orientando. E o assistente, ele vai cumprir a missão dele. Se ele vai alucinar, que a gente chama, né? A alucinação é ele mentir, inventar e tal. Ele Ou tem não, dificuldade de falar que ele mente, né? ele tem dificuldade. Alucina. Exatamente. É para não brigar, gente. Porque se brigar também, vai que vira o robô lá que atira. Eu aliás, quero amizade. Nunca xingue a inteligência artificial. Vai Nunca. ficar marcado, depois Vai não ficar reclama. Fica É. marcado. Vai ficar marcado. Não Mentira. sei, né? Vai que. Eu prefiro apostar que vai ficar marcado. Eu prefiro apostar também. Eu prefiro fazer amizade. Que aí, se houver aquela situação do Armagedon, minha morte vai ser. Não vai ser uma morte lenta, vai ser uma morte rápida. Pensa o seguinte: fomos invadidos agora por um olho de IA. Ela vai. Não, o Rodrigo nunca xingou. Tipo isso. É isso. É basicamente isso. Mas o assistente, ele vai cumprir a missão dele e não importa, ele vai cumprir a missão. Se aquilo é certo, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, o problema é seu, você que não me instruiu direito. O agente de inteligência artificial, ele é autônomo. Então, você cria ele e aí você pode trabalhar com diversos agentes, que nós chamamos ali, tem um exército de agentes, tem um enxame de agentes, etc. E eles comunicam entre si, eles conversam entre si, tem interação, enfim, e te entregam uma melhor resposta discorda, que vai ser... faz de novo. Discorda, volta. faz de novo. Não é essa resposta aqui está incorreta, eu acabei de revisar ali, não está... Opa, a resposta que ele te entregar, e não necessariamente uma resposta, mas a missão que ele for cumprir... Uma tarefa, né? Uma tarefa, independente do que você quiser. É digital, gente? Ele vai cumprir. Se você tem que desenhar, não vai ter isso mais, mas se você tivesse que desenhar no Photoshop ou alguma coisa, ele faria isso, né? E existem projetos hoje com 10 mil agentes trabalhando em tempo real, comunicando entre si. Isso é uma coisa muito louca. É absurdo. E isso Deu play e aí acabou. O único input que você tem que dar é o play. Mais nada. Que loucura. Então, esse é o ano dos agentes. De fato, assim, a aposta principal do mercado de tecnologia, do mercado de inteligência artificial, a nova onda são os agentes de inteligência artificial. Rodrigo, como é que eu faço para criar esses agentes? Ainda é pouco acessível. Em janeiro de 25 é pouco acessível. Nada impede de junho ou março de 25 ser extremamente acessível. Porque a OpenAI já tem um projeto no ChatGPT de popularização, de acessibilidade, de criação de agentes. Já tem projeto já para soltar. Sim. Eles devem lançar esse ano, provavelmente. Eu acho, é um achismo do Rodrigo, que eles querem soltar com o GPT-5, que é o master no modelo deles, enfim. Que eu nem sei se vai existir mais também, enfim, mas ok. Às vezes vê os 6... Enfim, os caras estão muito acelerados. Então, a acessibilidade da criação de agentes, ela está cada vez maior. Existem algumas plataformas que você consegue criar os agentes. Então, por exemplo, o agente, 3 características básicas que ele tem. A função, a ferramenta que ele vai usar e a missão dele. Então, o que ele tem que fazer? Qual que é a task que ele tem que trabalhar? Né? E qual que é a função que ele tem? Ele é um médico que ele tem a função de fazer tal coisa. Né? Então, esse 25... vai bombar essa parte de agentes, 26 nem se fala. E aí vem 26 com a IA física, que aí não necessariamente os humanoides, mas um robô que faz uma limpeza, que ele consegue entender... Inteligente, né? Porque hoje ele não é inteligente, vai ter um inteligente, então, né? O que acontece com o robô hoje? Ele está aqui, ele bateu aqui, ele vai tentar desviar. Já tem um robô que lançou essa semana, que ele abre um braço, tira o negócio do caminho dele caminho e vai embora. E é isso que já está acontecendo. Então, isso é uma inteligência artificial. Né? Então, são vários tipos de visão robôs. Computacional. Visão computacional. Outro nível vários de outros interação. pontos. Vídeo, por exemplo, é uma coisa que está avançando absurdamente. Sim. A Google que estava ali no seu... a Google perdeu... Cara, lançou o Veo 2 ali que está destruindo praticamente todos os modelos. Né? Então, a parte visual vai falar muito alto e a parte de agentes vai falar muito alto.
Não, muito legal. Merece uma parte 2. Merece uma parte 2. Porque eu tô ali vendo o Gabriel mandando a gente encerrar, eu tô aqui... Tem como a gente continuar gravando? Não! Mas pra gente finalizar... o Gabriel não tem vontade de a gente encerrar assim, né? A gente acha que a gente Ele falou ali, ó, daqui a pouco eu vou e vou desligar. Mas... Daqui a pouco, cadê o Gabriel? Pode acontecer, não. Mas até engasguei. Mas pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem alguma mensagem para quem tá assistindo a gente, que tá interessado agora em começar a trabalhar com a IA, enfim. E aí, junto com isso também, já falar como as pessoas acham vocês, rede social de vocês, como que elas compram um livro, enfim. Aí podem usar para aquela câmera, por favor. Não tirar a câmera não, Gabriel. Não corta, não. Vai lá, já faz seu pitch aí do livro. Manda Bom, vamos ver. lá. Cara, acho que o primeiro ponto, né? IA fica a sua rotina. Acho que esse é o primeiro passo. De fato, quem não ia ficar vai morrer, vai ficar para trás, né? Não vou falar morrer, mas vai ficar para trás. Para você me encontrar nas redes sociais, no Instagram, _Rodrigo Nascimento, né? Lá eu tenho postado bastante coisa de como trabalhar com inteligência artificial e como fazer a inteligência artificial de fato ali trabalhar para você. E assim, acho que um ponto crucial assim para qualquer negócio, seja de bebida, seja qual for o modelo, o uso da inteligência artificial ele já é necessário tanto quanto o digital é necessário. Então, naquele lá, em 2008, 2009, que a gente estava falando de digitalização, agora a gente está falando de gamificação. Então, compre um livro, você consegue encontrar em qualquer livraria digital. A Amazon normalmente tem os melhores preços e pode ter certeza que lá... Até hoje eu não encontrei outro local com melhor preço, nem mesmo na editora, para falar a verdade. Preço, prazo de entrega. Prazo de entrega é surreal. 2 dias, 1 dia, se você está numa capital. E é isso. Pode me chamar no Instagram, que eu estou super disponível lá para vocês. Vamos lá. A primeira dica é use. Né? Não tenha medo, mas fique esperto. Comece a usar agora. Está terminando o podcast, você já entra aí chatgpt.com ou gemini.google.com e já começa a conversar como se estivesse conversando com alguém. Então, o primeiro ponto é começar a usar. E quem quiser conversar comigo, Tiziano Pérez, Pérez com S, Tiziano com Z. Em todas as redes sociais você me encontra com essa. Inclusive no TikTok, não faço dancinha, mas eu também estou lá no TikTok. LinkedIn, Facebook, Instagram, pode me achar aí nessas redes sociais e teria o maior prazer em te responder. E compra o livro, não deixa de comprar o livro do Rodrigão, não. Eu ganhei, desculpa, gente. Eu ganhei autografado, desculpa. Né? Mas é isso, meninas. Não, obrigado demais, convidado. Não, gente, que isso. Eu que agradeço a presença de vocês. Foi um episódio, assim, enriquecedor. Minha cabeça tá tipo... Eu tava até lendo, você viu. Já tava abrindo. Página 10 já. Pessoal, vocês me encontram também na minha rede social, Rafa Silva P. A gente fala um pouco sobre marketing para o setor de bebidas, tá? Encontram a gente também no Pausa, @pausa_pro_gole, em qualquer uma das plataformas de streaming, principalmente no YouTube, para vocês conseguirem. YouTube e Spotify, vocês conseguem assistir também esse episódio. Então, dá uma chegadinha lá que vocês vão adorar. E os episódios saem de 15 dias, toda terça-feira. Às terças-feiras de 15 dias, mas provavelmente esse ano vocês terão toda semana. A gente está se esforçando, né, Ana, para fazer isso, encaixar tudo isso direitinho na nossa agenda, porque isso aqui dá trabalho, viu, gente? E vocês encontram a gente também no Instagram da Bibit, @bibitmarketing. E se vocês precisarem de marketing para bebidas, chama a gente ou no Instagram ou qualquer rede nossa oficial, que a gente vai atender vocês muito bem, tá bom? E onde que eles te encontram? E você me encontra no a.anagomes, que é onde eu falo um pouco sobre o mercado de bebidas. Então, vê muito minha carinha aí nos eventos, fazendo networking, estando na rua, produzindo evento, enfim. Se quiserem me acompanhar, é no a.anagomes. É isso. Agradeço muito vocês. Muito obrigada, gente. Mais uma pausa para o gole para a gente finalizar nosso podcast. Rápido, só um minuto. Se você quiser parte 2, comente abaixo desse episódio. Boa. Porque aí comenta aí, parte gente. 2. Parte 2. Legal. Saúde. Saúde.
Bora tomar uma?